Bom dia. Exemplo do que aconteceu em 2009 e 2013, a Rádio Pública na Fiel, ciente da relevância que a informação e o cabal de esclarecimento do eleitorado podem ter, decidiu levar a cabo um ciclo de debates em torno das próximas eleições autárquicas a realizar, como sabem, no dia 1 de outubro. Este ciclo inclui os municípios de Amarante, debates já realizados no passado dia 14, Lousada, hoje aqui onde estamos em direto da Biblioteca Municipal de Lousada, amanhã no Mar Canaveses, na quarta-feira em Paredes, na quinta-feira em Passos Ferreira e fecha-se este ciclo na sexta-feira em Penafiel. Assim, a RCP retoma hoje o ciclo de debates Eleições Autárquicas 2017, dando voz aos candidatos à presidência do município de Lousada, que cumprimento e apresentarei já de seguida. Segundo a ordem dos sorteios, à minha esquerda encontra-se a candidatura, ou Pedro Machado, candidato a Presidente de Câmara pelo Partido Socialista, aliás, uma recandidatura, pois é o Presidente em exercício. De seguida, António Vieira, da CDU, e, um pouco mais afastado de mim, Leonel Vieira, representante da coligação Lousada Viva, candidato a Presidente de Câmara. Também é candidata a Presidente de Câmara Joaquina Ferreira, candidata pelo Bloco de Esquerda, que por motivos profissionais que impediram de estar aqui, não está connosco hoje. Gostava ainda de deixar uma palavra de apreço para a disponibilidade de leitura encontrada na Biblioteca de Lousada, local onde nos encontramos, e como disse, vai ser emitido em direto este debate em 91.8 FM ou pelo Facebook, portanto poderão acompanhar de uma dessas duas formas. Posso ainda acrescentar que o debate terá reposição nas ondas da RCP a partir das 21 horas de hoje. Realce ainda para a possibilidade de posteriormente acederem ao debate no podcast da própria rádio, portanto descarregando e ouvindo e acedendo quando muito bem entender. Importa, para darmos início ao debate, referir a metodologia seguida para ele, portanto a metodologia da única responsabilidade da Rádio Pública na Fiel. As candidaturas foi-lhes sugerido ao que acederam que apresentassem até 5 assuntos que gostariam de ver tratados. A ordem de intervenção e apresentação e tratamento desses assuntos foi realizada por sorteio, rodando de assunto para assunto, e vamos tentar que existam tempos uniformes para cada candidato, de forma a que exista proporcionalidade na gestão dos tempos por todos. Assim sendo, vamos dar início ao debate. Estamos em Lousada, como disse, Lousada tem mais de 40 mil eleitores. Os resultados das eleições autárquicas de 2013 deram a vitória à candidatura do Partido Socialista, que elegeu 4 vereadores e teve 49,66% dos votos expressos, a coligação 44,82%, com 3 vereadores, a CDU 2,69% sem eleger nenhum vereador. O Bloco de Esquerda, nas eleições de 2013, não apresentou candidatura. Assim sendo, vamos dar início ao debate. O sorteio, como disse que o Partido Socialista era quem trataria o seu primeiro assunto, e o primeiro dos assuntos que a candidatura do Partido Socialista, aqui com Pedro Machado, propôs tratar é precisamente investimento municipal. Pedro Machado, a palavra é sua, que lhe apraz dizer sobre investimento municipal. Bom, antes de mais, bom dia desde logo aos meus adversários aqui presentes, bom dia à Rádio na Fiel e aos seus ouvintes, e queria começar por felicitar a iniciativa, que julgo ser muito importante para melhor esclarecer os nossos concidadãos. Relativamente ao tema investimento municipal, interessa começar por dizer que estes últimos 4 anos foram muito difíceis do ponto de vista dos cortes brutais na receita para todos os municípios, e Lousada aqui não foi exceção. Nós, se compararmos com aquilo que foi a nossa receita em 2010, perdemos nestes últimos 4 anos 4,6 milhões de euros, o que naturalmente nos criou muitas dificuldades para fazermos mais investimento que aquele que realizamos. Apesar disso, conseguimos fazer muito investimento avultado, investimento de descentralização, portanto em quase todas as freguesias, e por isso acho que o balanço é muito positivo. Eu lembro que logo no início do mandato construímos 7 novos centros escolares, num investimento de cerca de 10 milhões de euros. Levamos a cabo a requalificação da rede viária nos eixos principais das freguesias numa primeira fase, uma vez que é também nosso objetivo agora dar sequência neste próximo mandato, portanto um investimento na ordem dos 2,5 milhões de euros. Fizemos também a requalificação de 5 campos de jogos nas freguesias, com a colocação de sintéticos, remodelando também as suas instalações sociais. 2 deles estão prontos, os outros 3 encontram-se em obra. Lembro que fizemos um investimento avultadíssimo e muito arrojado, mas extremamente útil para a população. Somos o primeiro concelho do país com a iluminação pública 100% LED, num investimento de 1,7 milhões de euros, e levamos a cabo, conjuntamente com as juntas de freguesia, milhares de investimentos de proximidade.
Para o próximo mandato, o investimento será também uma prioridade. Eu lembro que no nosso programa eleitoral está prevista a requalificação do mercado municipal, está previsto também a construção da Praça do Românico para potenciar as capacidades do Centro Interpretativo do Românico, está previsto também a criação de novas zonas de acolhimento empresarial, a requalificação do bairro Doutora Vila Alves Moreira, numa parceria com o IRU, a aposta na eficiência energética nas nossas habitações sociais, está previsto também uma intervenção profunda no setor da educação, naquilo que não é diretamente a nossa responsabilidade, mas fizemos um contrato de delegação de competências com o Ministério da Educação e vamos intervir na EB23 Centro, na EBS de Vigil de Lustosa e na EB23 de Caíde de Rei. Vamos ampliar o parque urbano e construir o Centro de Interpretação Ambiental da Casa das Videiras. Vamos criar 2 centros de interpretação ambiental dos vales do Rio, Mesias e Sousa, remodelar e ampliar o pavilhão ginásio esportivo municipal, já o disse, lançar a segunda fase dos pisos sintéticos, lançar a segunda fase da requalificação da rede viária, requalificar o auditório municipal e a biblioteca municipal onde nos encontramos, continuar a apostar no alargamento da rede de circuitos pedonais e reforçar naturalmente as obras de proximidade nesta parceria com as juntas de freguesia. Ora, temos, foram as palavras do Machado, candidatura do PS, sobre a obra realizada no mandato como Presidente da Câmara e aquilo que se propõe ao nível de investimento fazer. António Vieira, esse é o que tem a dizer sobre esta matéria. Em primeiro lugar, muito bom dia, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer, como disse aqui o Pedro Machado, ajudar ao esclarecimento da população. A vossa iniciativa é altamente louvável. E sobre estas questões, há que dizer uma coisa que parece que não é assim, ou-se pouco falar nisso. 28 anos. Não se trata de avaliar só o último mandato. Trata-se de avaliar o conjunto dos mandatos de uma força que há 28 anos está no poder, que é o Partido Socialista. Há um conjunto de coisas que foram aqui narradas, que nós aplaudimos, mas já deviam há muito estar feitas. Há um conjunto de empreendimentos que colocam Lousada numa situação de inferioridade em relação a outros municípios, mesmo no âmbito de Val de Sousa e Tâmega. Essa é a primeira questão que temos a dizer. Depois, o investimento na descentralização, na nossa opinião, é uma palavra de ordem, que é bem usada para termos eleitorais, respeitamos, mas quem viaja por Lousada não nota esse investimento na descentralização. Uma coisa é o centro e parece que há arcos radiais que vão diminuindo a qualidade de vida das populações à medida que vamos para a periferia. Estas assimetrias no século XXI, na nossa opinião, não fazem sentido. Louvamos o esforço. É um esforço que não devia existir, porque a obra já devia estar feita. A requalificação da rede viária, 2,5 milhões de euros. Nós reparamos que parte dessa requalificação está a ser feita agora nas vésperas das eleições. Quem visitar, por exemplo, a escola secundária, repara que, por exemplo, ainda que é de grande acesso, tem mais de 1000 alunos, é de grande acesso dos próprios pais, que aliás têm de ir de carro, porque os transportes públicos dentro de Lousada, para fora boas acessibilidades, dentro de Lousada são de grande dificuldade, há uma promoção grande de ter viatura própria, quem não a tem enormes dificuldades. E os campos pelados? Investe-se em campos e os campos pelados? Estivemos a visitar, por exemplo, a Associação Recreativa da Aveleda, um campo pelado, numa associação que está a tentar, ainda agora surgiu com novas camadas desportivas, está a tentar, porque é que para esse campo pelado não está nada previsto? Porque é que não estão resolvidos a questão dos terrenos com 3 proprietários para o mesmo espaço? Essas questões. Iluminação pública, investimento nos LEDs. Então, porque é que há zonas em que não há iluminação pública? É importante perceber que o investimento público está muito atrasado em Lousada. Se calhar não tem a ver com os últimos 4 anos só, tem a ver com os 28 anos em que o PS foi poder. Muito bem. Leonel Vieira, Coligação Lousada Viva, Investimento Municipal. Bom dia a todos. Antes de mais, saudar os meus colegas de debate e os senhores jornalistas, saudar também os ouvintes e, em particular, os lousadenses. E, se me permitem agora, porque estão na minha primeira intervenção, julgo que faria aqui algum sentido
falar um pouco do porquê desta candidatura, antes de chegar, se me permite, e ocuparei esse tempo, certamente, falando ainda na questão dos investimentos. Queria dizer-vos que há muito tempo que vivo intensamente a vida lousadense, quer como cidadão, quer como autarca, quer também como dirigente, e não pude ficar indiferente ao apelo que me foi feito por muitos cidadãos, mas principalmente pelos presidentes de junta do Conselho de Lousada, especialmente os presidentes de junta que lideram as juntas de freguesia da coligação Lousada Viva, como sabe, são a maioria, e também não pude deixar de ficar indiferente àqueles mais de 12.500 eleitores que em mim confiaram em 2013. Por isso, sou também candidato a Presidente de Câmara, ou melhor, recandidato, pelos argumentos que acabei de afirmar. E também quero dizer que sou também candidato porque tenho um projeto de desenvolvimento para 12 anos, em que pretendemos dar prioridade à educação, ao emprego, à coesão social e às freguesias. E também quero dizer ainda que sou candidato a Presidente de Câmara porque Lousada não tem Presidente de Câmara. É verdade, Lousada não tem Presidente de Câmara. O cidadão de Lousada que foi eleito em 2013 como Presidente de Câmara não manda, não lidera. Quem manda em Lousada nos últimos 4 anos é o Presidente do Partido Socialista, o Sr. Professor José Santalha. E é preciso pôr cobro, é preciso pôr termo a esta situação intolerável e antidemocrática. E por isso, para repor a normalidade democrática em Lousada, eu também sou candidato. Relativamente aos investimentos municipais, que é a questão que me colocou, dizer-lhe o seguinte. Durante estes 4 anos, o Executivo, presidido por Pedro Machado, mas como referi, liderado por José Santalha, andaram 3 anos e meio a fazer quase nada. Limitaram-se a concluir alguns investimentos iniciados por Jorge Magalhães e agora à pressa nos últimos 6 anos, andam a fazer um conjunto de investimentos com dinheiro que contraíram através de empréstimos bancários. Mas há um conjunto de investimentos que é preciso fazer rapidamente, por exemplo, nos primeiros 2 anos já de mandato, que é modernizar a rede viária nas freguesias, que está degradada, caótica, concluir de uma vez por todas a rede de abastecimento de água, a rede de saneamento, isto já devia estar resolvido há mais de 20 anos, nunca foi uma prioridade para os executivos socialistas. Nós já temos iluminação LED, é verdade, mas ainda temos em Lousada centenas e centenas de lousadenses que não têm iluminação pública. Estas são propostas, iniciativas que vamos resolver logo nos primeiros 2 anos de mandato, podem ter a certeza. Obviamente que vamos também requalificar o mercado municipal, que vai ser denominado Lousada Mercado Time Out, e vamos também requalificar e modernizar os parques esportivos nas freguesias, nomeadamente com a colocação de pisos sintéticos em alguns campos de futebol e também em pequenos polidesportivos. E vamos fazer um outro grande investimento. Vamos construir de uma vez por todas o pavilhão multiusos em Lousada. Queremos trazer grandes eventos culturais, grandes concertos musicais, grandes eventos desportivos, grandes feiras nacionais e internacionais para Lousada. Nós, meus amigos, estamos situados no coração do Val de Sousa, numa região, posso dizer que num raio de pouco mais de 100 km, temos um mercado de aproximadamente mais de 3 milhões de habitantes. Temos condições para captar gente para Lousada, trazer turistas para Lousada, para apoiar o nosso comércio, a restauração e a hotelaria. É por aqui que temos que ir. Pois bem, Leonel Vieira, coligação Lousada Viva, acerca de investimento municipal. Não sei se algum dos outros 2 candidatos, ou dos 3, neste caso os 2, desejam comentar algo que foi transmitido por Leonel Vieira, e se assim for, este é o momento. Veja, força. Da minha parte, seguramente vou querer comentar, mas há um ponto próprio para o efeito, julgo eu, sobre o funcionamento do município e vou gastar meu tempo nessa altura. Muito bem. Sim, sendo nós avançamos para a segunda temática... Mas peço desculpa, mas se calhar comentava aqui... Aquela coisa que o que disse o candidato António Vieira, nomeadamente já estava a estranhar. Esta questão da requalificação da rede viária estar a ser feita nas vésperas das eleições. Há um conjunto de argumentário para quem vai assistindo aos debates que se fazem em todos os concelhos, que fazem parte da cartilha das oposições. Nomeadamente a questão das festas e festinhas, todas as oposições, independentemente de serem PSD ou PS, dizem em todos os concelhos, nomeadamente de se fazer obras à pressa em vésperas das eleições. E era importante que as pessoas percebessem
que as obras que estão ainda em fase de conclusão não foram concluídas antes por dificuldades impeditivas dessa conclusão. E no caso em concreto, por exemplo, da requalificação da rede viária, há uma parte dessa obra que está a ser financiada por fundos europeus, nomeadamente a parte dos circuitos pedonais. Não é muito substancial, mas é uma ajuda importante e que nos permitiu fazer mais obra, porque a parte do alargamento de via, construção de muros, enfim, plantação de árvores e pavimentação dos circuitos pedonais é comparticipada a 85%. E, infelizmente, como sabemos, houve atrasos substanciais no desenvolvimento dos fundos comunitários e, portanto, todos os municípios, de facto, viram retardar a execução destes investimentos e, por isso, é que todos esses municípios estão ainda na fase de execução de obras que gostariam, seguramente, de ter concluído já há muito tempo. Depois dizer que, relativamente ao campo da Aveleda, o senhor candidato da CDU, o António Vieira, provavelmente desconhece, mas foi já aprovado em reunião de Câmara protocolos com os proprietários dos terrenos para assegurar justamente a propriedade desse campo, aliás, como temos vindo a fazer com todas as coletividades. Aliás, tem sido uma prioridade da Câmara regularizar a questão da propriedade de todos esses campos e temos, enfim, ajudado todas as associações a remodelar as suas instalações. Aliás, para a Aveleda, ainda há pouco tempo, atribuímos um subsídio com materiais para fazerem uma pequena remodelação. Depois, relativamente à iluminação pública, também é verdade que há pequenas pontas de ruas, coisas muito pequenas que falta resolver, sabemos disso, e é seguramente também uma prioridade. Porquê é que não o fizemos antes? Porque sem a poupança que estamos a conseguir agora, com a iluminação pública 100% LED, nós tínhamos atingido o limite daquilo que era a despesa com a iluminação pública. E por isso estamos em condições agora, e já o estamos a fazer, já estão obras em curso, retificações de pequenas partes do Conselho, pequenas pontinhas, e ainda falta a iluminação pública, e portanto é seguramente um assunto que vai ficar definitivamente resolvido no próximo mandato. Muito bem. Uma nota, se me permite. Força. Só dizer que eu já ouvi em 2013 o Pedro Machado dizer algumas das coisas que disse agora. Portanto, a este ritmo, que é um ritmo que não é nem europeu, nem português, comparando com outras autarquias, vai demorar muito a chegarmos lá. E tenho dito. Tem dito, mas vai voltar a ter a palavra de Pois vou, mas é sobre outro tema, faça favor. E porque passamos ou damos início ao tratamento da segunda temática proposta pelas candidaturas, neste caso este tema é proposto pela candidatura da CDU, e assim sendo, António Vieira faz o início do tratamento da questão de habitação relacionada com o município de Lousada. O município de Lousada já não é o mais jovem como era há 4 anos. As pessoas, entretanto, os nossos jovens cresceram, como todos nós, e há problemas de habitação sérios, a 2 níveis. Ao nível da habitação propriamente dita, em termos de disponibilidade a preços razoáveis para quem quer constituir família, na recuperação de muitos prédios degradados e no tipo de habitação social que temos. Para se ter uma ideia, em Meinedo, o conjunto habitacional social que lá existe é conhecido por Kosovo. Nem perco muito mais tempo, vou precisar para outras coisas. Recentemente a Câmara avançou no sentido de reforçar, suponho com 90 habitações, esse lado da habitação social. Deu os primeiros passos nesse sentido, não é verdade? Acho que é 90. Pronto, em 2016, se não estou enganado. Conclusão, isso parece-nos nitidamente insuficiente. Há 2 níveis em termos de, como eu disse, em termos de intervenção na habitação que são importantes. É a questão de disponibilizar mais habitação social e recuperar, aquela que diretamente pode depender da Câmara, e recuperar conjuntos habitacionais que já existem e que merecem esse nome, que, como eu disse, se lhe chamassem Marbella, eu ficava descansado. Chamar-lhe Kosovo é o próprio povo que classifica aquilo que considera em termos do que precisa aquele conjunto. Claro que se calhar vamos ouvir que está planeado irem resolver a situação. Pronto, mas enquanto não resolverem, é como o outro diz, ficamos à espera. Para a habitação, Leonel Vieira, coligação Lousada Viva. Muito bem. Antes de mais, se me permite, porque Pedro Machado referiu na sua intervenção a questão das festas e festinhas, que é uma das atividades principais que a Câmara Municipal se dedica
a fazer em Lousada, onde gastou nos últimos 4 anos mais de 2 milhões de euros, muitas delas sem grande qualidade, sem grande relevância para o Conselho, limitou-se a derreter 2 milhões de euros, mais de 2 milhões de euros em Lousada nos últimos 4 anos, para entreter, para distrair, esquecendo-se muitas vezes de fazer aquilo que é mais prioritário. Por exemplo, concluir a rede de abastecimento de água, concluir a rede de saneamento, concluir a iluminação pública, que ainda não foi capaz de resolver ao fim de mais de 20 anos. Agora, relativamente ao tema propriamente dito, a habitação, leva-me logo a falar sobre o funcionamento da área do urbanismo na Câmara Municipal de Lousada, porque, como sabe, qualquer cidadão, para ter a sua própria habitação, para construir, tem que se dirigir à Câmara Municipal para obter a sua tão desejada licença. E aqui começam os problemas de lousadenses, problemas que Pedro Machado complica há mais de 12 anos em Lousada, porque Pedro Machado é o responsável pelo pluro do urbanismo na Câmara Municipal de Lousada. Não é o professor José Santalha? Há 12 anos. O professor José Santalha é o que manda. Tá. Tu é que tratas da questão do urbanismo em termos técnicos. É verdade. Há mais de 12 anos que andas a complicar a vida aos lousadenses, que se quiserem uma simples licença de construção têm que esperar 4, 5 meses, 1 ano ou 2. E isto vai mudar, porque nós vamos introduzir aqui o sistema de estudo de processo para facilitar a vida aos lousadenses. E fica a garantia de que comigo na Câmara Municipal de Lousada, qualquer projeto no prazo máximo de 2 meses ficará concluído. Uma outra questão relativamente ainda à habitação, é evidente que é preciso olhar com olhos de ver a situação dos bairros sociais de Lousada. Muitos deles começam a ficar bastante degradados. É preciso também ter atenção aos processos de alojamento da população nesses bairros, que nem sempre é o mais ajustado, e dizer-vos que eu defendo que a Câmara Municipal, em parceria eu defendo que a Câmara Municipal proponha ao IRU que seja a Câmara a tomar conta do bairro do Dr. Abílio Alves Moreira, para ali intervir como deve ser e para criar melhores condições à população que ali reside, e para ter rendas mais justas, porque há gente ali que está a pagar preços demasiado elevados. Por isso, a nossa aposta obviamente também na habitação, sendo que passa desde logo por melhor serviço junto do município na área do urbanismo. Esqueceram-se tem de sido propor uma isso. Tragédia nos últimos anos. Esqueceram-se de propor isso no programa. Pedro Machado, sobre a Eu vi isso no meu habitação, programa. Lembraram-se Ainda não vi isso no meu programa. Bom, dizer, antes de mais, que também não esclareci que o meu adversário, o Lionel Vieira, o doutor Lionel Vieira, disse que nós nos limitamos nos primeiros 3 anos a fazer obras, a dar sequência ao trabalho de Jorge Magalhães. Esquece, por exemplo, que os centros escolares começaram neste mandato e foram concluídos neste mandato. Esquece, por exemplo, que o investimento na iluminação pública, muito substancial, também é obra única e exclusivamente deste mandato, enfim. Depois, relativamente à dita conclusão da rede de abastecimento de água e de saneamento, nós no abastecimento de água estamos a cumprir há muitos anos com as metas europeias. Há também pequenas pontas onde não existe, mas, havendo pedidos, nós temos condições para resolver todas essas situações, porque não faz sentido o município estar a estender tubagens se não houver consumos e necessidade por efeito. Relativamente ao saneamento, é verdade que estávamos um pouco mais atrasados relativamente àquilo que era a nossa taxa de cobertura da água, mas ainda assim, a nível regional, somos, juntamente com Penafiel, os municípios que têm a melhor taxa de cobertura. E com este investimento substancial que estamos a fazer agora, no âmbito também de 3 candidaturas que foram aprovadas, um investimento na ordem dos 2,2 milhões de euros, nós vamos cumprir dentro de um ano e pouco, as metas europeias e, portanto, é um investimento que já está no terreno e isso é público e o Lionel Vieira também sabe perfeitamente disso. Depois dizer-lhe que também lhe fica mal dizer que eu complico a vida dos lousadenses, porque quem de facto lida comigo e com a Câmara Municipal sabe que eu estou lá justamente para o contrário, para resolver alguns problemas, nomeadamente na área do urbanismo, e por isso aqui eu todas as quartas-feiras tenho atendimento ao município e grande parte dele dedicado a esta área do urbanismo. Agora, o urbanismo é uma área muito complicada, porque infelizmente nem sempre as coisas correm bem, desde logo quando os processos são apresentados na Câmara, por vezes mal instruídos, por vezes até com ilegalidades ostensivas,
e, portanto, quando assim é, ninguém de uma forma séria se pode comprometer a licenciar todas as obras em 2 meses, porque está nitidamente a falsear a realidade. E também é verdade que nós, nos últimos 2 anos, e o Leonel Vieira sabe isso, tivemos um processo muito complexo, mas muito importante para conseguirmos um objetivo essencial, que é a simplificação administrativa e a desmaterialização dos processos para termos, agora numa nova fase, que é o desafio do próximo mandato e do próximo ano estará implementado, que é a prestação digital de serviços públicos. Nós, neste momento, na Câmara de Lousada, já não há papel no urbanismo, já tramita tudo de modo digital. Como devem compreender, isso foi muito complicado, desde logo em termos internos, porque há naturalmente sempre uma resistência à mudança, mas a minha determinação imperou e nós conseguimos, os serviços já se mentalizaram, já estão todos a trabalhar nesta nova metodologia e, naturalmente, é verdade que isso determinou um pouco mais de atraso, mas esse atraso está já a ser largamente recuperado e nós vamos ter condições para dar respostas em menos tempo do que aquele que o Leonel Vieira refere, porque 2 meses parece-me prazo excessivo para se dar uma resposta aos nossos municípios e seguramente que nos próximos meses, quando disponibilizarmos esta nova vertente deste processo, vai haver de facto respostas seguramente em menos de 1 mês. Depois, relativamente à observação que fez o candidato António Vieira da habitação de Menedo, essa expressão é uma expressão que devíamos evitá-la, porque não tem correspondência com a realidade. Trata-se, eu que a criei. por isso mesmo, que nós não devemos dar sequência a essa expressão, porque aquela habitação social tem qualidade, precisa de algumas intervenções, nomeadamente do ponto de vista da eficiência energética, para que aqueles nossos concidadãos poupem na energia, na fatura do gás, na fatura da EDP, e é o que vai acontecer, porque uma das nossas propostas é, de facto, e já está metida, inclusive, a candidatura, uma aposta na eficiência energética. Depois, relativamente ao bairro Dr. Abílio Alves Moreira, sabemos que o IRU tem-se demitido das suas funções, tem abandonado completamente aquele bairro. Aliás, ainda ontem tive a oportunidade de estar lá numa ação de campanha, e uma das propostas de maior relevância que nós temos no nosso programa é, de facto, fazermos um protocolo com o IRU para a Câmara assumir aquela obra. Será o dono de uma grande obra de requalificação daquele bairro, intervindo nas coberturas, intervindo nas fachadas, substituindo janelas e vidros e, portanto, para que de facto se resolva o problema daquele bairro, e seguramente que será também uma das nossas apostas. Só para terminar, eu defendo uma habitação social diferente daquela que nos está a ser oferecida há muitos anos pelos sucessivos governos. Numa realidade como nós temos aqui em Lousada, o que faz sentido na minha ótica não é concentrar problemas. O que deveria acontecer era haver apoios por parte do Estado para que se fosse permitido fazer pequenas habitações, moradias unifamiliares, quando muito bifamiliares, para que não se concentrem problemas sociais. É isso que eu defendo, mas infelizmente os apoios que tem havido ao longo dos anos não têm permitido municípios com a nossa realidade de fazer essa opção. Se me permite, sim, só uma pequena observação. Relativamente ainda à questão do urbanismo, dizer que, de facto, Pedro Machado lidera esta área há 12 anos, mas há aqui uma outra realidade que é preocupante nesta questão, que tem a ver com a forma como os municípios são tratados. E aqui vem outra vez ao de cima a força do professor José Santalha, que é ele, de facto, a quem os municípios têm que se socorrer para resolver os seus problemas nesta área do urbanismo. Pedro Machado diz aqui que vai fazer, mas a verdade é que é preciso referir que estas obras que são necessárias e há muito deviam estar resolvidas, como, por exemplo, a água e o saneamento, não estão feitas por responsabilidade dos dirigentes do Partido Socialista que lideram a Câmara Municipal de Lousada há 28 anos. E 28 anos é muito tempo. Tiveram milhões e milhões de euros para resolver estes problemas e, por exemplo, preferem, como eu disse, e volto a repetir, preferem gastar dinheiro em festas e festinhas do que resolver os problemas reais dos lousadenses. Com licença. Sim? Com licença. Só dar um número. Lousada, quem quer comprar habitação
e pede o respectivo empréstimo, tem a pior, ou seja, a mais alta taxa de habitação do Tâmega e Val de Sousa. A outra nota para dizer o seguinte... Desculpa, eu quero dizer o que é isso? Eu não percebi. Quer dizer, quem pede um empréstimo à habitação tem as piores condições do empréstimo em relação a Tâmega e Val de Sousa. Não é uma responsabilidade direta da Câmara, mas é uma realidade dos lousadenses. E as coisas não acontecem por acaso. Não acontecem por acaso, porque eu estou a ter um debate com os representantes do PS e do PSD. Não é com nenhum professor José Santalha. O Leonel Vieira insiste muito nisso. Isso não é sério, na minha opinião, se me permite dizer. Concentre-se nos seus adversários que estão aqui. E já tem muito para dizer. Não conhece Lousada, não conhece o Conheço. Tanto conheço que dou números concretos e situações concretas, que é o que eu estou a dar aqui, não estou a ver o resto, estou a ver propaganda e não a discussão séria de questões concretas com números e dados. Era só esta nota que eu queria dar, dizendo para terminar que o PS e o PSD significam para o povo deste país uma situação de miserabilismo que vivemos nos últimos 8 anos. Esta coisa dos 8 milhões a menos, 4,2 nos últimos 4, têm responsáveis, que são das mesmas famílias que estão aqui ao meu lado. Isso. Pois bem, vamos avançar para a terceira temática proposta. A terceira temática, o terceiro assunto que vamos tratar, para todos os efeitos, foi o primeiro apresentado pela candidatura da coligação Lousada Viva, e por isso o Leonel Vieira faz a abertura do tema educação. Muito bem. Educação, formação é a nossa principal prioridade no projeto que apresentamos aos lousadenses, porque nós entendemos que o futuro das crianças, o futuro dos nossos jovens, o futuro da população de Lousada passa e muito pela sua formação, porque só quem tiver formação, quem tiver educação em termos estudantis, digamos assim, em termos académicos, é que poderá ter melhores condições de vida no futuro, poderá ter melhores empregos e até com mais formação é possível captar outro tipo de investimento para a Lousada, porque temos certamente melhor mão de obra qualificada. Mas para isto temos que criar condições para que os nossos concidadãos tenham efetivamente mais e melhor formação. Desde logo vamos implementar aqui um conjunto de medidas que eu gostaria de elencar na área da educação. Vamos facilitar desde logo a vida aos pais e encarregados de educação. Vamos prolongar o horário escolar, não o escolar, mas o horário de abertura das escolas. Vamos abrir as escolas do Jardim de Infância e do primeiro ciclo a partir das 7h30 da manhã, para que os pais e encarregados de educação aí possam deixar em segurança os seus filhos. Vamos, em termos de transporte escolar, vamos garantir transportes escolares gratuitos a todas as crianças e jovens, melhor, a todos os alunos do segundo, terceiro ciclo e de secundário. E em termos ainda de educação, temos como objetivo adequar a formação profissional da nossa população, principalmente a dos jovens, às necessidades das empresas. E vamos então fazer o quê? Vamos criar um grupo de trabalho composto por empresários, diretores de agrupamentos de escolas, centros de formação profissional e pelo IFP. E ainda para permitir que os estudantes de Lousada que frequentem, por exemplo, o ensino secundário, vamos duplicar o número de bolsas de estudo. Hoje a Câmara Municipal gasta apenas 25.000 euros por ano em bolsas de estudo. Nós vamos duplicar este valor. Vamos gastar, passar a gastar mais 25.000 euros aproximadamente. Todos os anos vamos gastar 50.000 euros no mínimo em bolsas de estudo para garantir o quê? Para garantir que em Lousada nenhum jovem deixe de concluir os seus estudos académicos e profissionais devido a dificuldades financeiras. Este é o nosso caminho. Nós queremos fazer aqui uma aposta grande, séria, no acompanhamento, no apoio aos jovens que frequentem o ensino em Lousada, porque queremos que estes tenham formação adequada para que tenham, efetivamente, no futuro, melhor qualidade de vida. Pois bem, Leonel Vieira sobre a temática educação. Pedro Machado. Muito bem, a educação é de facto uma aposta e uma marca da governação socialista. Eu lembro que Lousada foi pioneiro, por exemplo, na introdução das atividades de enriquecimento curricular, quando o Governo decidiu apoiar as atividades que já existiam em Lousada há 15 anos. No nosso programa, a educação continua a ser uma aposta
eu lembro aquilo que já referi da requalificação dos equipamentos escolares. Lembro também que vamos passar a assumir o pagamento dos passos do transporte escolar dos alunos do 10º, 11º e 12º ano. Vamos também assumir o prolongamento do horário nos jardins de infância e escolas do primeiro ciclo a partir das 7h30 da manhã. Vamos também reforçar o valor do orçamento das bolsas de estudo e vamos criar novas bolsas de estudo que não vão depender da condição social dos alunos, mas que vão servir sobretudo para estimular a frequência de licenciaturas em áreas técnicas necessitadas pelo nosso tecido empresarial. Vamos continuar a reforçar a aposta no enriquecimento do plano anual de atividades municipais e implementar um plano integrado e inovador de promoção do sucesso educativo, iniciativa que está a ser também partilhada no âmbito da comunidade intermunicipal. Eu lembro, por exemplo, que o Plano Municipal de Leitura em Lousada é distintivo. Lembro as obras que este ano que nós oferecemos aos alunos do 4º e 6º ano. Temos mais 2 obras para oferecer agora neste ano, que vão ser apresentadas em outubro, com autores nacionais de grande qualidade, no caso António Terrário e José Fanho. E, portanto, Lousada continua, de facto, aqui a apostar na educação. E já agora, uma vez que os meus 2 adversários não têm filhos nas escolas de Lousada, porventura não conhecem a nossa oferta educativa, eu tenho aqui um panfleto que distribuímos a todos os pais, porque por vezes nós perdemos noção daquilo que o município oferece às escolas e de facto tenho aqui um conjunto de dezenas e dezenas de atividades para as escolas, para os alunos. Muito obrigado. Muito bem. António Vieira, Educação. A educação. Deixe-me salientar que isto da CDU com eleitos faz mais. Mas mesmo sem ter eleitos, e vamos recuperá-los nestas eleições, mesmo sem ter eleitos é importante. Porque algumas das propostas que a CDU fez em primeiro domínio, em primeira mão, são depois secundadas, nomeadamente em período eleitoral. Ora, isto já é bom. Mas, de facto, esta coisa da gratuitidade dos manuais escolares tem paternidade. Tem paternidade. Toda a gente sabe quem é paternidade. A presença da CDU aqui também ajudaria. Nós achamos que Lousada, no plano da educação, tem dado bons passos. Nós não somos do dizer mal por dizer mal que estamos em eleições. O que foi de bem feito, seja louvado. Mas há coisas por fazer. E o grande ataque que fazemos em relação à Câmara é o que já propusemos. Em 2013 tive a oportunidade, em primeira mão, de discutir com estes mesmos 2 candidatos a criação de uma Carta Pedagógica Municipal Integradora que desse uma visão global sobre a educação. Já se notam aqui alguns indícios, pelo menos no Pedro Machado, que anda a pensar no assunto, isso é bom. Há boas iniciativas, como a que ele referiu anteriormente, mas há muito mais por fazer. A nossa taxa, ao nível de quer de pré-escolarização, quer de escolarização em relação ao ensino obrigatório, já foi melhor. Isto são números do INE, mais uma vez, estive a consultá-los agora. É de 101,9. É um índice, mas que significa que no domínio de Val de Sousa, do Tâmega e Val de Sousa, isto significa que, de facto, estamos a perder terreno. Há boas iniciativas. Quando se fala em educação, tem de se falar em cultura. Não se pode falar em educação sem se falar em cultura. E como nenhum dos temas que está aqui é sobre cultura, eu vou aproveitar para dizer que vemos com bons olhos o trabalho excelente que algumas grandes associações de Lousada têm feito no domínio cultural, mas numa perspectiva educacional. Quer na academia, quer no Jangada Teatro, etc. Achamos que pode ir mais longe e pode penetrar mais, nomeadamente em relação à periferia de Lousada. Achamos que esses espaços estão por ser dados. Achamos que deve ser operacionalizada com o apoio da Câmara, não depende só dela, mas deve ser operacionalizada uma maior disponibilidade de bens culturais e educacionais aos jovens. E terminando, festas e festinhas somos contra. Mas festas em relação que, como muitas têm feito a Câmara de Lousada, são muito interessantes. Mas tem que ter uma perspectiva integradora nessa ligação à cultura e à educação. Vemos esforços nesse sentido. Até admitimos que seja alguma falta ainda de capacidade e conhecimento nesse domínio. Mas não há mal nenhum em gastar com a cultura e a educação. Nós até achamos que se devia ter gasto mais.
quer na educação, como no saneamento, como nas águas, por aí fora, porque Lousada, de facto, só está, se mantêm os números, eu não acompanhei detidamente os números deste ano, até porque estão em andamento, mas só está a 1/3 da sua capacidade com endividamento bancário, aproximadamente. Ora, isto permitia ter ido mais longe. Não podemos deixar para sempre este atraso. Os nossos jovens, porque éramos o Conselho mais jovem há 4 anos, precisam de outras propostas e outras iniciativas. É uma outra proposta da CDU. A CDU propõe criar um espaço de produção cultural, já propunhamos há 4 anos, e tivemos a concordância de ambos os candidatos. Estiveram ambos no poder, uns com mais poder, outros com menos. Criar um espaço de produção cultural multidisciplinar, nomeadamente para dar visibilidade aos jovens criadores de concelho. O que é que fazem as bandas de garagem? Como é que os enquadram neste projeto pedagógico, global, no plano educacional? E se falarmos de música, podemos falar de teatro, podemos falar de muitas outras coisas. Queria dar esta nota. As coisas não podem ser, concordo parcialmente com o Lionel Vieira, não se pode fazer uma festa por fazer festa. Não se pode, o concerto é bom e eu gosto daquele músico. Tudo bem, não, tem que haver uma perspectiva global em relação ao território lousadense do que é importante. E às vezes até é importante trazer quem traz pouco público. E nisso a CDU também tem uma marca distintiva. Vejam a gloriosa festa do Avante que realizamos todos os anos, mesmo contra a opinião de quem nos dificultou a vida, com a lei de financiamento aos partidos. Continua a afirmar-se com uma qualidade que nós queremos ver projetada em Lousada. E disse. Já lá foi, fez muito bem. Não sei se algum dos outros 2 candidatos desejam a propósito desta temática fazer algum acrescento. Se assim não for, nós avançamos da temática da educação. Sim. Se me permite, é que foi feita aqui uma acusação e eu não queria deixar uma acusação velada, mas pelos vistos agora já percebi de onde é que ela vem, que é esta de dizer que eu não tenho as minhas filhas nas escolas em Lousada. Mas queria dizer-lhe que, em primeiro lugar, Pedro Machado não tem nada com isso. Eu ponho as minhas filhas a estudar onde bem quero, me apetece e onde posso. Mas quero que saibas uma coisa, as minhas filhas andam na escola pública. É verdade, não andam nas escolas em Lousada por uma questão de comodidade, porque a minha esposa trabalha num concelho aqui limite, próximo, e tem que necessariamente levar as minhas filhas todos os dias para esse concelho, que é Vizela. Não foi maldosa. Não, mas é para que saiba, porque há quem diga por aí, da tua entourage, que eu não sou defensor da escola pública, porque, pelos vistos, disseram por aí que as minhas filhas frequentariam o ensino privado. Até poderiam frequentar, não tinha mal nenhum, eu não sou contra o ensino privado. Também não. Sou a favor da livre escolha. E tem que aumentar. E sou a favor, e tem muita qualidade, do ensino público e estou aqui para o defender. Agora, dar a entender que as minhas filhas não andam aqui nas escolas em Lousada é uma acusação um bocadinho deselegante da tua parte. Agora, relativamente a este panfleto que me acabaste de oferecer sobre oferta educativa, oferta desportiva, que foi distribuído nas escolas nas últimas semanas, agora, já há dias. Começou agora o alternativo, quando é que seja, mais um exemplo de dinheiro gasto da Câmara Municipal para fazer campanha eleitoral a favor de Pedro Machado e José Santalha, a favor do Partido Socialista, com dinheiro para promover a imagem de Pedro Machado. Isto é vergonhoso. Nunca tal aconteceu em Lousada. Para que ficam a saber os lousadenses que é aqui, nestas pequenas coisas, que se gasta o dinheiro dos lousadenses e depois não há dinheiro para concluir a rede de abastecimento de água, iluminação pública e coisas que tais. Bem, concluída a terceira temática, iniciaremos uma nova com o assunto saneamento. Este assunto foi apresentado pela candidatura da CDU e, assim sendo, António Vieira tem a palavra para sobre esta temática se pronunciar. Há alguns pequenos avanços no saneamento durante este mandato. Ficamos contentes, as propostas que fizemos em 2013, mais uma vez, chegaram lá. Mas quando digo pequenos, é mesmo pequenos. Há avanços em relação ao Terro de Lustosa, mas a população continua a queixar-se. Ou seja, estamos a chegar ao final do mandato, houve alguns avanços, mas a população continua a queixar-se. O nível de saneamento, nós sabemos que ao nível da água, 20%, cerca de 20%, ainda não chega aos lousadenses. É tal obra que vai ser feita no próximo mandato, já ouvi antes mais uma vez. Aliás, a minha linha de raciocínio é muito coerente em relação a esta temática. Quer dizer, é sempre no mandato seguinte. E é isto que não pode ser. Disse que houve pequenos avanços, e houve, mas os 30%,
cerca de 30% de não ligação do centro de saneamento, ou seja, de zonas que ainda falta ligar, preocupa-nos extraordinariamente, comparando não só com o Tâmega e Val de Sousa, mas com o conjunto dos índices do país. É comparar só com o Tâmega e Val de Sousa, que tem números mais baixos, era uma coisa. Mas não, comparando mesmo com os índices do país, nós achamos que Lousada teve as condições financeiras e técnicas para ir muito mais longe, encarando isto como a primeira medida, a primeira prioridade que devia ter no seu mandato. Com a nossa eleição garantimos que o saneamento será a primeira prioridade, mantendo algumas linhas positivas que observamos no trabalho da Câmara. O saneamento tem de ser a primeira prioridade. Não se pode gastar dinheiro com questões com que o povo pode viver sem elas, não o gastando em coisas que são fundamentais para as populações. Portanto, a nossa perspectiva de trazer aqui o saneamento, que é comum a várias candidaturas, e não é por acaso, é que ninguém pode passar por cima desta realidade de ainda termos inúmeras habitações onde que não estão ligadas ao saneamento. E disse. Pois bem. Leonel Vieira, sobre esta temática, por favor, então. Sobre a questão do saneamento, que já foi abordada várias vezes, a verdade é que Pedro Machado, quando candidato em 2013, prometeu concluir a rede de saneamento. E sobre isso fez muito pouco. A verdade é que, ao fim de 28 anos de gestão do Partido Socialista, onde inclui Pedro Machado durante 12 anos, e sendo também que Pedro Machado esteve à frente deste pelouro pelo menos 4 ou 8 anos, se a memória não me atraiçoa, a verdade é que este problema de saneamento está por resolver e urge resolvê-lo, e fica aqui a garantia de que, sendo eleito Presidente de Câmara, merecendo a confiança dos lousadenses, vamos resolver de uma vez por todas, nos primeiros 2 anos de mandato, esta questão do saneamento. E também dizer-vos que, provavelmente, a conclusão da rede de saneamento ainda não foi concluída porque a Câmara Municipal, aqui há uns anos atrás, optou por fazer estas obras por administração direta e veio a concluir-se mais tarde que foi um erro, porque aqui há 3 anos atrás a Câmara poderia ter ido buscar a fundos comunitários, através do overbooking, uns milhões de euros para o município e não foi competente, não foi capaz de ir buscar. Porquê? Porque, como fez as obras por administração direta, não teve acesso a esses fundos comunitários e, por isso, perdeu-se aqui uma oportunidade para a Câmara Municipal de dispor, certamente, de alguns milhões, para já há muito terem concluído a rede de saneamento básico e também a rede de abastecimento de água. E quero dizer, já que estou a falar nisto, que uma das minhas propostas, além de concluir a rede de abastecimento de água e de saneamento, é de baixar o preço da água e do saneamento em Lousada. Vamos diminuir gradualmente, ou melhor, vamos eliminar gradualmente as tarifas de disponibilidade da água e de saneamento, que são injustas. E há até alguns constitucionalistas que entendem que são ilegais. Nós vamos baixar o preço da água e do saneamento por esta via. E é muito fácil fazê-lo e com poucos custos para o município. Desde logo temos que combater o desperdício da água. A Câmara Municipal de Lousada tem um desperdício superior a 30%. Vamos introduzir um contador de medidor de caudais para que seja possível diminuir este desperdício. E também vamos na rede de saneamento para podermos baixar os custos. Vamos, de uma vez por todas, separar as águas residuais das águas pluviais para combater também aqui esse desperdício. E com este combate de desperdício da água e do saneamento, vamos conseguir baixar o preço da água e do saneamento e, com isto, ajudar as famílias de Lousada. Este é também o nosso caminho, esta é também uma das nossas apostas. Pois bem. Para fechar este tópico de saneamento, convém naturalmente ouvir com certeza, Pedro Machado. Com certeza que sim. Antes de mais, dizer aqui ao candidato António Vieira que a questão do aterro Lustosa não tem nada a ver com saneamento. Poderia ter, mas está o problema resolvido há muitos anos com a ligação à rede de saneamento dos efluentes e, portanto, esse problema está resolvido há muitos anos. Depois, corrigir, já não sei quem é que disse que nós tivemos milhões de euros para água e saneamento e que, porventura, não aproveitamos. Isso é completamente falso. Há uma parte de verdade naquilo que diz o Dr. Leonel Vieira, mas de uma forma habilidosa, como sempre, aproveita algumas verdades para depois dizer uma grande mentira. E é verdade que há uns anos atrás
nós ficámos impedidos de apresentar candidaturas aos fundos comunitários porque, na altura, o governo PSD-CDS tentou empurrar os municípios no sentido de entregarem a rede em baixa de água e saneamento. E como é que fez? De uma forma muito simples, abriu candidaturas só para entidades gestoras que tinham os sistemas verticalizados, ou seja, para quem tivesse quer a rede em alta, quer a rede em baixa. Isso, na altura, foi por nós considerado uma atitude completamente despropositada e irracional e, portanto, resistimos, e muito bem, porque, infelizmente, todos os municípios foram por aí, entregaram a rede em baixa e agora estão com problemas complicados. Aliás, até há aqui um município, no Tâmega de Sousa, que, não vou citar o nome, mas em que os clientes receberam 2 faturas, uma da Câmara e outra da entidade gestora. E, portanto, nós sempre tivemos noção do problema que isso poderia causar, sendo certo que era muito tentador. Eu lembro que nos ofereceram, na altura, 25 milhões de euros pelas redes de água e saneamento e, portanto, nós resistimos, ainda bem, e é também um compromisso meu de continuar com a gestão da água e do saneamento. Depois dizer que ainda bem que nós temos de facto esta prática da administração direta, porque fizemos muita obra durante estes 4 anos e nos anos anteriores com recursos próprios, e o Dr. Leonel sabe perfeitamente isso. Fizeram-se quilómetros e quilómetros de conduta e de facto nós temos um património brutal na água e no saneamento. Depois dizer que a eliminação das tarifas de disponibilidade por enquanto é ilegal. Aliás, a entidade reguladora de águas e resíduos que nos dá sempre parecer favorável, tem que nos dar parecer favorável sobre os tarifários e não o daria, e teríamos um tarifário legal se não tivéssemos estas tarifas, mas estamos seguramente disponíveis para, caso venha a haver abertura, de a eliminar também de o fazer. E depois dizer que o desperdício com as fugas de águas não se resolve com caudalímetros, isso era o que faltava, todas as câmaras têm caudalímetros. Resolve-se com muito e muito investimento. E nós já apresentámos há uns anos atrás uma candidatura para telegestão, portanto são equipamentos muito complexos, com grande tecnologia, e são investimentos que superam 1 milhão de euros de investimento, e portanto estamos a aguardar que haja outra candidatura para a telegestão. Se me permite, só uma coisa muito breve. Ainda lançámos muito outro breve. assunto. Ficámos a saber que, de facto, é verdade, a Câmara Municipal de Lousada, o Pedro Machado confirmou que não pôde aceder aos fundos comunitários através do Uberbooking, porque não tinha condições para fazer, porque fez as obras apenas por administração direta. Relativamente à questão da entidade reguladora, dizer o seguinte: a Câmara de Passos Ferreira eliminou a tarifa de disponibilidade da água e não vi o Pedro Machado, que também é do mesmo partido, a referir a essa questão. Os problemas aqui. dos outros não Mas a verdade é esta: a Câmara de Passos Ferreira eliminou a tarifa de disponibilidade da água. Tem que resolver problemas de Lousada. Agora, os problemas de Passos não são os meus problemas. Eu lhe garanto que comigo vão acabar as tarifas de disponibilidade, vamos baixar o preço da água e do saneamento, não tenho dúvidas quanto a isso. Uma última nota, se permite, antes de acabar, já que fui o único que não repeti a intervenção. Em primeiro lugar, é óbvio que é difícil o entendimento quando há perspectivas diferentes em relação à questão da água. A CDU tem lutado e ajudou a que a água não fosse privatizada. Exatamente. Ora, e esta questão da privatização da água, temos de ver quem é que a tem feito. Temos de ver quem é que a tem feito. Em grande medida, por iniciativa dos governos PSD-CDS e autarquias, que têm aderido a este sistema, de grande responsabilidade do PSD-CDS, havendo várias autarquias de PS em mesmas circunstâncias. Sim. A única força que sempre se revelou, porque isto da água, esta água que temos aqui, esta água é fundamental para o cidadão. Nós somos do tempo, alguns de nós, eu tenho 57 aninhos, sou do tempo em que a água não era negada a ninguém. Qualquer dia tratam-na como combustível. Em alguns casos está mais cara que combustível. E esta necessidade de defender a nossa água e a água ser de todos, passa em primeiro lugar pelas autarquias. E gostava que o Leonel Vieira dissesse que está frontalmente contra a política do seu partido, muito bem, então devia estar a concorrer por outro. Olha, CDU, quando quiser, pá, venha cá falar connosco. Agora, a questão é a seguinte: esta necessidade da água, não deixarmos de fora das nossas agendas esta luta decisiva pela manutenção da água como água de todos, como água pública, é uma coisa que saudamos, sabendo toda a gente que foi a CDU desde a primeira hora, que teve esta palavra de ordem. Deixe-me só, se me permite, só uma questão muito simples, até porque foi aqui, tocou no assunto, dizer o seguinte: eu sou contra a privatização da água, sou defensor que a água fique
na Câmara Municipal. Mas a verdade é que aqui há 20 e tal anos atrás, então o Partido Socialista propôs em Lousada a privatização da água. É verdade. É verdade. Chegou a ir à Assembleia Municipal. É uma falsidade. Nessa altura, foi verdade. Eu sou contra a privatização da água. Pedro Machado, breves. Tem que haver limites, tem que haver limites. Não, foi uma Assembleia Municipal. No meu primeiro mandato, não é do teu tempo, não é do teu tempo. No meu primeiro mandato, não é do teu tempo. Posso falar? No meu primeiro mandato, nós determinámos que era prioritária a intervenção no saneamento e a resolução do seu problema. E ensaiámos por 2 vezes 2 opções. Uma com concurso público para uma concessão e depois para uma parceria público-privada. E chegámos rapidamente à conclusão que os preços iam triplicar ou quadriplicar e, portanto, abandonámos. Ou seja, pensaram no assunto. Claro que sim, nós pensamos, nós estamos na Câmara para pensar. Estamos na Câmara para pensar. Só uma última nota que é importante. Só uma última nota que é importante. O PS levou uma moção à Assembleia Municipal na anterior legislatura para que todas as bancadas tivessem a oportunidade para dizer o que pensavam sobre a fusão dos sistemas multimunicipais. O PS votou a favor, mas o PSD não votou a favor. E, portanto, pelo PSD, os sistemas municipais deveriam ser fundidos para acatar a determinação do Governo e teríamos o problema que têm outros municípios que não conseguiram resistir a essa datação. Vamos encerrar esta primeira hora de debate. Estamos em Lousada, na Biblioteca Municipal, a realizar o debate acerca das eleições autárquicas de 2017 com os candidatos a Presidente de Câmara aqui presentes. Até já, voltamos em 40 minutos. Pois bem, regressamos ao debate acerca das eleições autárquicas em Lousada, dentro do ciclo de debates que a Rádio Penafiel está a promover no Val de Sousa e Tâmega durante esta semana, hoje, segunda-feira, em Lousada, nos restantes dias da semana, por ordem alfabética, os restantes concelhos. Sexta-feira concluiremos com Penafiel. Segundo a ordem dos assuntos propostos pelas diferentes candidaturas aqui presentes em debate, recordo que a candidatura do Bloco de Esquerda, liderada por Joaquina Ferreira, por motivos profissionais, não teve possibilidade, com pena da candidata, de estar connosco e, portanto, temos connosco António Vieira da CDU, Pedro Machado do PS e Leonel Vieira da coligação Lousada Viva. E estamos a debater Lousada, naturalmente, e então o assunto para retomarmos esta segunda parte do debate é ação social e é uma temática apresentada pela coligação Lousada Viva e assim sendo Leonel Vieira. A palavra é sua. Muito bem, muito obrigado. O Presidente de Câmara, quando eleito, tem que estar, obviamente, ao serviço de todos os cidadãos. Mas eu julgo que deve dar uma especial atenção àqueles cidadãos que sobrevivem com maiores dificuldades e também estar ao lado das famílias para que elas possam ter melhor qualidade de vida. E se o município puder, digamos, diminuir as suas receitas para ajudar as famílias de Lousada, acho que deve fazer. E assim sendo, uma das primeiras medidas que vamos implementar vai ser de baixar ainda mais o IMI em Lousada. Vamos introduzir o coeficiente familiar, vamos baixar 10% do IMI para as famílias que tenham um filho e 15% para as que tenham 2 filhos. Sendo que as famílias que têm 2 filhos a cargo ou mais, já este Executivo, com o nosso apoio, aprovou essa medida em que tem uma redução de 20%. Ainda para ajudar as famílias de Lousada, vamos criar uma rede de creches no Concelho capaz de responder às necessidades atuais e futuras. E para os idosos, vamos criar aquilo que vamos denominar o Cartão Municipal do Idoso, com acesso a descontos em diversos serviços e bens, em parceria com o comércio local, empresas, escritórios, ou seja, vamos tentar facilitar a vida aos idosos deste concelho. E vamos alargar o apoio aos movimentos séniores através da integração de atividades como teatro, música, dança e até desporto. E ainda também, para ajudar as famílias de Lousada e os idosos, vamos criar aquilo que denominamos a Oficina Municipal de Solidária, que é um grupo, que será um trabalho composto por funcionários do município que realizarão tarefas e obras nas habitações de pessoas idosas e famílias mais carenciadas. E vamos também melhorar e ampliar a rede de centros de dia em Lousada, em parceria com as IPSS existentes em Lousada. E vamos ainda criar ou construir, em parceria com uma IPSS de Lousada,
um lar de acolhimento para idosos. Em Lousada, a única instituição que tem um lar de acolhimento é a Santa Casa da Misericórdia, mas que por si só não consegue resolver este problema premente que urge resolver, que é onde colocar os idosos, onde as famílias possam colocar os idosos em condições. Por isso, em uma parceria com uma IPSS, vamos construir em Lousada um lar de acolhimento para idosos. E também ainda para apoiar os idosos que comprovadamente tenham dificuldades financeiras na aquisição de medicamentos, óculos e equipamentos medicinais, por exemplo, cadeiras de rodas e camas articuladas, e também na ajuda alimentar. Vamos estar aqui na primeira linha para ajudar efetivamente quem mais precisa. Temos que ser solidários com todos. Muito bem, pontos de vista propostos pela coligação Lousada Viva, Lionel Vieira. Veremos agora de seguida Pedro Machado, Partido Socialista, sobre a temática ação social. Bom, o apoio aos mais necessitados foi-se também uma das grandes marcas de todos os mandatos da governação socialista e, portanto, seguramente que é para continuar o apoio que vimos a fazer às famílias mais carenciadas, nomeadamente na habitação social, no acesso a cabazes, a medicação, ajudas técnicas e o acompanhamento técnico especializado. Dizer que connosco os lousadenses sabem que o IMI vai continuar a ter a taxa mais baixa. Infelizmente o PSD, nomeadamente a nível nacional, disse uma coisa, praticou outra e, portanto, eu com toda a honestidade não estou em condições para prometer alargar a redução do IMI familiar, porque isso tem um peso brutal nas receitas e nós neste momento não temos condições para isso, sob pena de hipotecar a possibilidade de fazer depois um conjunto significativo de investimentos e de ações que queremos levar a cabo. Depois, relativamente àquilo que está previsto de mais relevante, são muitas medidas, depois as pessoas terão a oportunidade de as analisar todas. Eu destacava aqui aquilo que já se falou da intervenção na habitação social, quer aqui no bairro Doutor Abílio, quer na nossa habitação social de Menedo, Lustosa e Sernadelo. Lembro uma novidade, que é um apoio aos bombeiros voluntários do quadrativo com o seguro de saúde que será assumido pela Câmara Municipal e isenções nas piscinas municipais, no ginásio e natação. Apoiar a criação de novas respostas sociais, nomeadamente para a pessoa deficiente, que já estão, aliás, previstas na Carta Social, ou seja, 2 centros de atividades ocupacionais, um centro de formação profissional e um lar residencial. Alargar também a resposta social de creche e, portanto, iremos apoiar no sentido de concretizar esse objetivo. Assegurar a cobertura total do serviço de apoio ao domicílio. Alargar a medida de movimentos séniores a todas as freguesias. Eu lembro que agora toda a gente fala de movimentos séniores, mas isto foi uma medida introduzida pela vereadora doutora Cristina Moreira, que eu saiba não existe no país nenhuma resposta informal como esta que nós criamos aqui e, portanto, eu destacava estas medidas na área social. Assim sendo, encerramos esta temática ouvindo o candidato da CDU, António Vieira, sobre a ação social. Existe no país. Existe no país, eu tenho... Com este nome? Com o nome não. Chamemos-lhe assobio e dê a mesma resposta, que isso é o que importa. A população, o que lhe interessa, e existe. Não existe tanto como devia existir, sejamos sérios, mas em autarquias da CDU, estou-me a lembrar de Almada, estou-me a lembrar de Setúbal, etc., existe. Mas isto, ao nível da ação social, nós falamos normalmente em relação a grupos socioeconómicos ou etários mais fragilizados, em primeiro lugar, são eles que precisam de mais apoios. Há alguma coisa feita, mais uma vez, tenho de dizer, é insuficiente, mas a grande questão tem a ver com isto. E aconteceu há pouco tempo, por proposta do PCP, a valorização de pensões e reformas. Nos últimos 2 meses já houve algum reflexo de recuperação que, na nossa opinião, é insuficiente. E isto tem a ver com políticas nacionais que se vão traduzir na forma como vive em cada concelho aquele cidadão, aquele idoso, aquele pensionista ou reformado, a quem roubaram no anterior governo alguns valores que eram fundamentais para a sua subsistência. Não estou mesmo a falar de PSD. Tem muita piada, tem muita piada. Falando em concreto aqui da Câmara Municipal, porque o CDS aqui não existe ou então está fundido, é uma coisa assim do género, portanto é importante. Isto, valorizar pensões e reformas. Segundo, que está a ser feito, está a ser recuperado, ainda de uma forma insuficiente, deve ser mais recuperado. Segundo, traduz-se mais que em iniciativas que depois não sejam sustentáveis no plano camarário, há que ser sério. Nós não vivemos na sociedade em que devíamos viver, mas traduz-se, acima de tudo, maior apoio às IPSS.
acho que existam. Traduz-se na necessidade, e aqui vou introduzir algumas questões que são marginais ao apoio social, mas são importantes, na necessidade de se continuar a lutar, como a CDU defende, pela criação de dois centros de saúde em Covas e no Espereira. Sabemos o que já foi feito em Lustosa, é preciso ir mais além. Traduz-se em olhar para a rede de cuidados continuados, que é manifestamente insuficiente. Há um número muito grande de lousadenses que têm em suas casas pessoas acamadas, incapacitadas, e é preciso ver como é que essa rede de cuidados continuados, fazendo pressão, um magistério de pressão e influência, é melhorada. Faz-se com a criação, e aí sim a Câmara pode ser decisiva, de uma rede mais eficaz de apoio domiciliar. Eu disse mais eficaz. Com uma rede mais eficaz de apoio domiciliar, quer em relação à alimentação, quer em relação aos cuidados de higiene, que essas pessoas acamadas precisam. Faz-se exigindo, no fundo, mais apoio do Estado. Dizer que há novas respostas sociais, para terminar, são insuficientes. Envolver as associações também, o associativismo, se calhar não chegamos lá, envolver o associativismo nesta rede de cuidados que acabei de nomear particularmente, era fundamental. Há para aí associações que estariam disponíveis a ser parceiros da Câmara Municipal na detecção e resposta às necessidades. Fixei-me mais nos idosos, mas é óbvio, e há muito tempo que dou aulas, a minha esposa é educadora de infância, a questão dos mais novos é fundamental. Hoje em dia a resposta da rede pública é insuficiente. Sabemos que os protocolos estabelecidos com a Câmara em relação às escolas foi uma responsabilidade que o Estado Central transmitiu para as autarquias, fazendo-lhes pesar. Portanto, em relação a isto, dizer que há coisas feitas, sejamos sérios, e há muitas coisas por fazer para darmos melhor vida aos lousadenses mais fragilizados. Já disse. Ação social, não sei se haverá algum acrescento de Leonel Vieira ou Pedro Machado. Se assim não for, ou se não for necessário, avançamos para a temática seguinte. E a temática seguinte foi apresentada pelo PS e é política fiscal. Pedro Machado. Bom, assumi o compromisso há 4 anos com os lousadenses de baixar a carga fiscal, nomeadamente reduzindo o IMI para o mínimo legal. Foi conseguido e estamos a aplicar todos os anos de 1,28 milhões de euros com a prática da taxa mínima legal. Abdicamos também de IRS e lembro que no Distrito do Porto apenas 4 municípios o fazem e nenhum dos municípios, desses 4 municípios, abdica de mais receita do que Lousada. Criamos isenções de taxas e impostos para as empresas, IMI, IMT e taxas urbanísticas. E para quê? Para incentivar o investimento e a criação de emprego e, de facto, tem sido cada vez mais as empresas a optar por esta isenção e, portanto, eu diria que comigo as pessoas podem estar certas de que vamos continuar a fazer este esforço de manter a carga fiscal muito reduzida. Entendemos que, numa altura de dificuldades, quem deve fazer o esforço maior deve ser a Câmara Municipal e não os nossos concidadãos. Pois bem, sobre política fiscal ouvimos Pedro Machado. António Vieira, CDU. A política fiscal acompanha as propostas da CDU, nomeadamente em relação ao IMI, que foram feitas pelos meus camaradas Arnaldo Mesquita, Nuno Miguel e eu próprio há 4 anos. Portanto, esta redução. A CDU tem 24 propostas, vamos distribuí-las a todos os lousadenses, no porta a porta, privilegiando o contacto direto com as populações, e tem 24 propostas e não 25, como em 2013, porque esta questão do IMI, o PS, em termos de Câmara, acompanhou a proposta da CDU e reduziu o IMI, que era uma necessidade evidente. Só uma correção ao nível de linguagem, aqui ao meu adversário Pedro Machado. Estamos a abdicar 1,28 milhões de euros. Isto é a forma que nos divide em relação ao entendimento de Estado. De onde é que vem 1,28 milhões de euros dos contribuintes? Ou seja, estamos a dar a quem já o deu, estamos a devolver 1,28 milhões de euros. E esta pequena correção de linguagem, entendendo que era neste sentido, se calhar, que ele queria falar. Pronto, mas esta pequena correção de linguagem é importante. Em termos de política fiscal, há questões micro, que dependem da Câmara, e há questões macroeconómicas. Ao nível das questões macroeconómicas, dizer que se reflete
se reflete na política fiscal da Câmara a menor recebimento de receitas devido a situações como esta de termos a pior relação de receitas e despesas da zona, em termos de indicador da Câmara Municipal, INE 2015, foi o melhor ano da Câmara Municipal já assumido aqui. 2015? Sim. Afinal não foi 2017. Não, eu nunca disse 2017. Não, mas é importante. Há que ser sério. O indicador de Câmara Municipal, os indicadores de Câmara Municipais dão para Lousada a pior relação entre receitas e despesas de todos os municípios de Val de Sousa. Fica só esta questão macro, também tem a ver com a necessidade de mudança que em Lousada tem de acontecer. Está a acontecer no país, esta força necessária para mudar o concelho e o país, diz aos lousadenses que é importante refletirem sobre isto, porque é a mudança que vai fazer que não sejam sempre as mesmas pessoas que ocuparam o poder a lá estar. Um deputado da CDU, um vereador da CDU farão toda a diferença. Muito bem, para encerrar a política fiscal, Leonel Vieira, coligação Lousada Viva. Muito bem. Antes de mais dizer o seguinte, de facto a Câmara implementou algumas medidas, alguns incentivos fiscais para procurar captar investimento, trazer empresas para Lousada. O resultado disto foi pouco relevante, foi, diria, quase zero. Poucas empresas têm aderido a estes incentivos fiscais, porque a Câmara Municipal não tem feito o necessário para captar investimento, para trazer empresários para Lousada, para aproveitar aquela grande âncora, aquela grande vantagem que nós temos, que é a nossa centralidade, o facto de estarmos no coração do Val de Sousa e Tâmega, o facto de estarmos encostados à área metropolitana do Porto, a 20 minutos do aeroporto, a 25 do Porto de Leixões, de termos tido a sorte, sem nada termos feito por isso, de sermos atravessados praticamente por 3 autoestradas, e ainda termos uma linha férrea de qualidade. A Câmara Municipal de Lousada nada fez, nada tem feito para captar investimento, para trazer empresas para Lousada. Por isso, os incentivos fiscais são importantes e eu implementá-los-ei, mas é preciso fazer muito mais para trazermos empresas, para trazermos emprego de qualidade para Lousada. Ainda relativamente à questão da fiscalidade, obviamente não vamos aplicar a derrama, como tem feito esta Câmara, e muito bem, e vamos, como referi, reduzir o IMI para as famílias com 1 ou 2 dependentes, e vamos também, não deixa de ser taxas e fiscalidade, vamos baixar, como já referi também, o preço da água e do saneamento. E também já agora quero dizer, porque no próximo ano vai ter que se, por força da resolução do contrato, que termina, da recolha de resíduos sólidos urbanos, para o ano poderemos perfeitamente rever a questão do preço a praticar no resíduos sólidos urbanos, a chamada taxa de lixo, a aplicar à população, porque Lousada, na região, é dos concelhos que os munícipes mais caro pagam pela taxa de lixo. No próximo ano veremos, após a realização do concurso para a concessão da recolha de lixo. Ora, encerramos então esta temática. Não sei se há algum acrescento que algum dos candidatos seja de fazer. Se isso não sucede... Eu acrescentava apenas que também é um dos nossos compromissos manter as tarifas de água, saneamento e RSUs sustentáveis e acessíveis. Eu lembro que, contrariamente àquilo que diz a coligação, nós temos das tarifas mais baixas da região. Aliás, ainda há relativamente pouco tempo, um jornal aqui da região, O Verdadeiro Olhar, dava nota de um estudo comparativo e, portanto, não vale a pena insistir nessa nota, porque Lousada tem tarifas baixas e não vale a pena dizer que vão baixar, porque nós já temos, de facto, tarifas muito baixas, quem dera que fosse de graça, mas sabemos que isso não é possível. E acrescentava também que já há alguns anos temos também as tarifas sociais para os mais necessitados, que isenta justamente das tarifas de disponibilidade. Muito bem. Se me permite, só para corrigir aqui uma questão. Eu teria a dar a palavra. Ótimo, muito obrigado. Muito simpático da sua parte, muito bem. Dizer o seguinte, a ERSAR, no estudo que apresenta com regularidade, diz-nos o seguinte: por cada consumo de 10 metros cúbicos de água, é verdade que há concelhos que pagam menos, têm água mais barata e saneamento que Lousada, mais caro, aliás. Mas há outros aqui bem próximos que têm muito mais barato do que Lousada. Não tem esses sistemas, por exemplo, são sistemas incipientes. Em Lousada, a água, por cada 10 metros cúbicos de água, os lousadenses pagam 11,38. Em Felgueiras pagam 7,74 e em Amarante 6,99. Amarante, no saneamento, está desatualizado, muito desatualizado. No saneamento, em Lousada, os lousadenses pagam 9,02. Em Felgueiras, 3,96.
em Amarante 5,53. E já agora também, na recolha de lixo, nos resíduos sólidos urbanos, Lousada, os lousadenses pagam 5,63. Paredes, 5. Passos Ferreira, 4,80. Amarante, 3,14. Baião, 2,37. E Marco, 1,22. Lousada, na região, é um dos concelhos onde os cidadãos, os munícipes, mais pagam pela recolha de lixo. Ora, avançamos para a temática seguinte. Ela é proposta precisamente pela coligação, por isso disse que ia passar a palavra. E o assunto proposto é funcionamento do município. E então, Leonel Vieira, a palavra é sua para introduzir esta temática. Como eu aqui já hoje referi, a Câmara Municipal de Lousada hoje sofre de um problema muito complicado que tem a ver com alguns fatores. Desde logo, os funcionários do município andam desmotivados porque têm à frente do município alguém que lhes complica a vida, alguém que não lhes facilita a vida e que, isto porque, como eu já referi aqui, quem realmente lidera o município não é o Presidente de Câmara, mas sim o Sr. Professor Santalha, que sistematicamente dá ordens aos funcionários, controla a Polícia Municipal, faz o que quer e lhe apetece, anda em plena roda viva na Câmara Municipal sem qualquer controle, e isto causa grandes transtornos ao funcionamento do município e desmotiva os funcionários da Câmara Municipal de Lousada. E isto tem que acabar, temos que pôr termo a esta forma de gestão do município, e estou certo que os cidadãos de Lousada estarão atentos e no próximo dia 1 de outubro irão apostar certamente na mudança. Relativamente a algumas propostas que nós temos aqui para facilitar a vida aos lousadenses, ela passa desde logo por criar 2 balcões únicos municipais, um na Aparecida, na Vila de Aparecida, e outro em Lustosa, para que os cidadãos de Lousada não tenham todos que necessariamente recorrer à Câmara Municipal, aos serviços aqui da Vila, para resolver os seus problemas. Vamos facilitar a vida aos lousadenses. E também, para facilitar a vida aos lousadenses, vamos introduzir na área do urbanismo o gestor de processos. Queremos, como aqui já referi, que os processos sejam mais céleres, que os municípios sejam bem tratados, para que os municípios não tenham que andar sistematicamente de chapéu na mão para resolver os seus problemas junto da Câmara Municipal, para que não tenham que sistematicamente andar a pedir ao Sr. Professor Santalha para resolver os problemas, porque é ao Professor José Santalha a quem os municípios têm que sistematicamente pedir o favorzinho para lhes resolver os seus problemas, sob pena dos projetos se arrastarem 6, 7 meses, 1 ano, 2, até que Pedro Machado se decida finalmente resolver o assunto, sendo que, e agora queria dizer-vos que nas últimas semanas assistimos uma coisa indecorosa, uma coisa que é de facto lamentável, é o Sr. Presidente de Câmara andar a telefonar ou a mandar telefonar a alguns municípios que têm projetos na Câmara. Tenham calma, que nós nos próximos dias vamos resolver o assunto antes das eleições. Telefonam assim às pessoas. Diga o nome das pessoas. Diga o nome das pessoas. Telefonam às pessoas para lhes dizer que tenham calma porque nós vamos resolver problemas antes das eleições. Está a valer tudo, como está a valer tudo usar os meios do município para promover Pedro Machado nestes últimos meses. A verdade é que a Câmara Municipal de Lousada, nos últimos 3 meses, gastou mais de 300 mil euros em festas e eventos para promover a figura de Pedro Machado nos jornais locais, nas rádios locais, nos jornais nacionais e até na televisão, essencialmente para Pedro Machado aparecer no palco. Esta é a forma de gerir o município e que tem que acabar no dia 1 de outubro. E estou certo que os lousadenses estão atentos e vão apostar, como aqui já foi dito pelo meu amigo António Vieira, que é preciso mudar, e é por aqui que os lousadenses têm aqui, estou certo disso. Pois bem, Pedro Machado, funcionamento. Bom, eu antes de mais, muito rapidamente, relativamente à questão das tarifas, eu desafio as pessoas a fazerem essa análise, que os dados estão disponíveis e, portanto, em vez de fazer uma análise a 2 ou 3 municípios, que façam com todos os municípios da região e com dados atualizados, não é? E buscar dados já completamente... Nos dados da ERSAR... Depois, dizer que nada foi feito, os dados da ERSAR não estão atualizados, há dados mais recentes. Depois, que nada foi feito para captar investimento. O Dr. Leonel anda distraído, mas os lousadenses não andam distraídos.
Neste momento, em Lousada, há uma procura enorme por pavilhões industriais. Cada vez mais empresas a nascer em Lousada. Basta ir à zona de acolhimento empresarial de Lustosa, onde já temos praticamente todos os lotes de terreno vendidos, alguns pavilhões já construídos, e, portanto, está lá uma grande empresa em construção, que foi apoiada por fundos comunitários, a Artemis. Houve novas empresas, nomeadamente na zona de acolhimento empresarial de Boim, a Polo Piquet, a Lusipente. Há uma fábrica de calçado que se vai instalar numa zona industrial que o Dr. Leonel Vieira quer arrasar e quer retirar as pessoas de lá. Estamos a falar de uma fábrica de calçado que vai trazer 40 funcionários, mas que vai empregar mais 60. Enfim, basta andar pelo concelho e seguramente que as pessoas sabem que o que eu estou a dizer é verdade. Depois dizer que se os funcionários andam desmotivados, e andam, alguns, porque têm razões para andar, todos eles, porque sabemos o ataque que foi feito nos últimos anos aos funcionários públicos com congelamento de salários e, sobretudo, com esta impossibilidade que os municípios têm de valorizar quem merece, nomeadamente em termos de progressões nas carreiras. E, portanto, a desmotivação tem que ver com isso. Depois, eu queria dizer o seguinte: o Dr. Leonel Vieira diz que tem um projeto para 12 anos, mas 8 desses 12 anos já passaram. E, infelizmente, esses 12 anos vão ficar marcados pelo ataque pessoal, pela calúnia e pela mentira. Os lousadenses lembram-se, com certeza, dos tempos em que o PSD-CDS dizia que o complexo desportivo ia ser um elefante branco, que iria penhorar eternamente as finanças da Câmara. Numa entrevista ao TVS, de 16 de março de 2012, o Dr. Leonel Vieira, a propósito do Parque Urbano Dr. Mário Fonseca, dizia, e vou passar a citá-lo: aquele terreno onde se encontra o atual estádio municipal é demasiado valioso para ali se instalar um jardim. Fim de citação. Sim, custa a crer que eu tenha dito, mas é verdade. E disse ainda o seguinte, na mesma entrevista: o complexo desportivo peca pelo exagero de equipamentos. A sua manutenção vai ser caríssima e incomportável. Fim de citação. Curiosamente, agora em 2017, defende que se construa o multiusos no dito elefante branco. Estamos conversados. Os lousadenses lembram-se com certeza dos tempos em que o Dr. Leonel Vieira dizia que a Câmara tinha 1000 funcionários, que tinha 20 milhões de dívida, quando os dados oficiais e publicamente conhecidos demonstravam a falsidade dessas afirmações. Agora, em 2017, as falsidades são outras. Diz agora o Dr. Leonel que a Câmara gastou 2 milhões de euros em festas e festinhas. Mas, mais uma vez, os dados oficiais e que podem ser consultados por qualquer cidadão no portal base.gov demonstram a falsidade de tal afirmação. E isto é ainda mais ridículo se tivermos em consideração que, numa entrevista ao jornal Verdadeiro Olhar, de 14 de dezembro de 2015, considerou que a Câmara tinha um programa interessante na área da cultura. Não admira assim que o próprio presidente do PSD tenha admitido numa entrevista ao jornal IS Notícias de 6 de maio de 2017 que a candidatura do Dr. Leonel Vieira apresenta algum desgaste. Mas, pelos vistos, para o Dr. Leonel não há limites e inventou uma grande aldrabice. Enviou para os jornais uma notícia segundo a qual o professor José Santalha é quem manda na Câmara, que reúne com os presentes junta, empreiteiros e fornecedores e que dá ordem aos funcionários e até levanta processos disciplinares. Desafio o Dr. Leonel Vieira a indicar pelo menos um nome de alguém. Quem conhece minimamente o funcionamento da Câmara sabe que isso é uma grande aldrabice. E essa aldrabice tem requintes de malvadez. Quando o Dr. Leonel diz que apresentou há 3 anos uma queixa ao Ministério Público sobre este assunto. Ora, basta ler essa forjada e lamentável notícia para verificar que o processo que aí referido é o número 853/17, o que significa que essa queixa foi apresentada apenas no ano de 2017, aliás, muito recentemente. O Dr. Leonel sabe perfeitamente que não há qualquer ilegalidade na nomeação do professor José Santalha, que está aposentado e que se encontra na Câmara em regime pro bono, sem receber um único tostão, como está, por exemplo, Pacheco Pereira na Fundação de Serralves. O Dr. Leonel apresentou essa queixa ao Ministério Público recentemente porque sabe que a mesma só será arquivada depois das eleições e que assim conseguiria, julgava ele, enganar alguns lousadenses. Aliás, se houvesse alguma ilegalidade, já teria com certeza apresentado essa queixa há 3 anos atrás. Esta ausência de escrúpulos não é minimamente compatível com a dignidade e honradez
que se exige a quem aspira a ser Presidente da Câmara. Isso é um comunicado. Pois bem, se me permite, temos, naturalmente que sim, temos sobre o funcionamento do município as palavras fortes, duras de Pedro Machado, CDU, sobre o funcionamento do município. A seguir, está bem. Ora, como eu tenho bastante mais tempo disponível que aqui os meus adversários, não, os senhores é que fazem o controle, mas eu faço mesmo. Porque como tenho bastante mais tempo disponível, vou naturalmente perder algum tempo a dar alguns números que se refletem no funcionamento do município. Questões concretas. Esta coisa dos boys for the jobs, não é? Esta coisa quer dizer, esta coisa de zangam-se as comadres, descobrem-se as verdades, isto para mim não é um caso de polícia, é um caso de tribunal. Quem faz afirmações sejam infundadas, deve ser feita uma queixa contra ele ou ao contrário. Faça favor de fazer queixa, façam favor de retaliar com uma queixa por difamação, mas não confundam os lousadenses com o que não interessa. É o segundo apelo que faço aqui neste sentido. Vamos discutir as questões concretas que têm a ver com o viver de quem é de Lousada. Isso é que lhes interessa. E pelos vistos, não fui bem ouvido da primeira vez. Façam um esforço. Vamos discutir as questões a sério. Funcionamento do município. Alguns números, como eu digo, pelo INE, todos estes números, dados de 2015. Já perceberam porque é que eu há bocado disse que 2015 foi o melhor ano da Câmara Municipal de Lousada e tive a concordância do atual Presidente da Câmara. Por exemplo, sobre território e população, temos 1.516 lousadenses que são considerados população isolada, com todos os problemas que daí advêm. Isto é um tema que passa por ambiente, passa por tudo. Portanto, vou dar os números todos que assim já ficam dados. No que diz respeito ao ambiente, para a proteção da biodiversidade e paisagem, só Passos de Ferreira é que é pior que Lousada, quando, na minha opinião, Lousada é um paraíso em muitos dos seus espaços. Tem espaços idílicos. A Câmara gastou, por cada 1000 habitantes, números já dei as referências, 1.387 euros. Pior do que este investimento, só Lousada. Não sei o que o diz, é o INE, Instituto Nacional de Estatística, não quero mais referir. Na educação, em 2015, foram 1.389 jovens para o ensino superior. No mesmo ano, houve 376 diplomados. É ver a diferença em termos de sucesso e insucesso em sede de ensino superior. No que diz respeito à cultura e desporto, ao contrário do que se diz, somos os primeiros de Val de Sousa e Tâmega, somos o 5º em termos de despesas culturais e recreativas. Portanto, não é verdade alguns dados que têm transmitido. Mas é verdade que temos uma rede insuficiente do ponto de vista museológico, tendo sido criado recentemente, mas muito insuficiente em áreas que têm a ver com a antropologia, que têm a ver com o património, que têm a ver com as memórias desta Lousada, que tem muita memória para trás. Veja-se, por exemplo, o que é que ainda não foi feito, já foi feito alguma coisita. O que é que ainda não foi feito em relação à Torre de Vilar, vulgarmente conhecida por Torre dos Mouros. Na saúde, temos um médico por 1000 habitantes e temos a maior taxa quinquenal de mortalidade infantil e neonatal de todo o Val de Sousa e Baixo de Tâmega. Então tem de dizer ao INE que não está bem, ó Pedro, veja lá. Veja lá. No trabalho, temos o pior ganho médio mensal dos trabalhadores por conta de outrem, 708 euros, de todo o Val de Sousa e Baixo de Tâmega. Ao nível do rácio económico financeiro das empresas, Portugal tem uma taxa de 22,19 e o Tâmega e Val de Sousa tem 14,83. O Tâmega e Val de Sousa, não disse Lousada. Nas comunicações, temos o menor número de acessos telefónicos e de postos telefónicos. Ao nível de Correios temos uma estação de Correio, havendo 8 postos, é nitidamente insuficiente uma única estação de Correios. Questões nacionais que têm paternidade. No que diz respeito já disse as comunicações, no turismo temos a pior taxa de ocupação de camas. Aliás, perdão, só o Marco no Val de Sousa é que tem uma taxa inferior, 1,9 camas utilizadas. E uma incapacidade ao nível do turismo atrair, que é uma coisa, para uma zona lindíssima, que é uma coisa brutal. Temos a pior rede de bancos e a pior, já disse há bocado, e a taxa mais alta ao empréstimo à habitação.
E temos o pior, também já disse, mas refiro, a pior relação de receitas-despesas como indicador de Câmara Municipal. Todos estes dados estão no INE, tem aqui cópias para dar ao Pedro Machado, se ele desejar, disponíveis. São dados do INE em 2015. Não se fez, eu espero que não venham dizer que fizeram Roma e Pavia de 2015 para cá, porque eu não me acredito. Pronto. No que diz respeito em concreto a este funcionamento do município com estes dados, funcionários desmotivados, os funcionários deviam ter era 25 dias de férias. Pronto, como tem nas autarquias CDU. Deviam ter outro tipo de incentivos. O professor Santalha controla a Polícia Municipal. Mas que é isto? Isto, sinceramente, onde é que está a queixa? Eu fui lá. Faça o favor de fazer. 2 balcões únicos municipais é uma proposta que saudamos aqui do Leonel Vieira. Tinha de haver alguma. Tinha de haver alguma. Obrigado. 2 balcões únicos municipais, achamos muito bem. Acima de tudo, o funcionamento do município faz com entusiasmo, com motivação, com rigor, com transparência, com o trabalho, honestidade e competência que assiste à CDU. É isto que desejamos ver. Não queremos estar a discutir coisas de... Já disse ontem, de baixa política, isso não discutimos. Eu até pensei que ia fazer aqui uma geringonça com o Partido Comunista. Agora já estou próximo de vós em termos de tempo. Ora, Vamos a diferença de tempo não é muito significativa, entre menos e mais havia menos 2 minutos, portanto... Pronto, recuperei isso. Quanto tempo tenho, João? Isso só estão a dizer meia horita, não é? Portanto, se deseja fazer... Eu queria só, porque o Pedro Machado anda muito nervoso nos últimos dias e escreveu ali um texto para poder debitar aqui, trazia preparado de casa, alguém lhe escreveu certamente o nosso grande líder, o professor Santalha, mas dizer-lhe o seguinte, começando pela primeira questão, para depois vamos à questão das festas e festinhas e tudo o resto, dizer o seguinte, relativamente à captação de investimento, o Pedro Machado fez zero. Ainda inclusive em Caí de Rei, que aliás eu não percebo o que é que Pedro Machado tem contra Caí de Rei, apesar de ser a sua terra natal e onde reside, agora decidiu no próprio programa eleitoral, desistiu de fazer a zona industrial de Caí de Rei, nós percebemos, andaram 20 anos a prometer e agora afirmou no último debate que tivemos na Rádio Vizela que até já retirou do seu programa eleitoral a zona industrial de Caí de Rei. Pronto, desistiu do programa da zona industrial de Caí, do que se lamenta, mas infelizmente é assim. Relativamente à outra zona industrial de Lustosa, que também referiu, a Câmara Municipal de facto tem vendido uns lotes, mas virou apenas promotor imobiliário, porque vende os lotes, porque os lotes são o preço, o metro quadrado é barato, há quem compre, só que não há quem construa. Só está lá uma empresa a ser construída, a empresa essa que é de Lousada e apenas vai, em princípio, deslocalizar a sua empresa de Boinho para Lustosa. De resto, não se vê mais nada. Aquela empresa está construída há aproximadamente, aquela zona industrial está construída há 15 anos, e nenhuma empresa se instalou lá. A Câmara gastou lá uma fortuna e ainda não conseguiu que alguém lá instalasse as suas empresas. Relativamente à questão das festas e festinhas, Pedro Machado, caro amigo, quero-te dizer o seguinte. Tenho aqui o mapa, por acaso é até a cores, para tu poderes ver bem, onde diz aqui quanto é que a Câmara gastou nos últimos 4 anos. E posso dizer que a Câmara de Lousada gastou, de facto, mais de 2 milhões de euros em festas e festinhas. Não é gastou, muitas das vezes derreteu dinheiro. Porque obviamente que aqui também houve festas e eventos com qualidade e que foram feitos e que eu saúdo. Devo dizer que, por exemplo, este ano já gastou mais de 600 mil euros, sendo que, como já aqui referi, sendo que nos últimos 3 meses gastou mais de 300 mil euros só para promover Pedro Machado, para ele aparecer nos palcos aí dos eventos para poder fazer campanha eleitoral com o dinheiro dos munícipes, à custa de todos nós, à custa da Câmara Municipal de Lousada. Relativamente à questão de José Santalha, quero dizer, meu amigo, o seguinte, desde a primeira hora sempre denunciei esta vergonha que ia ter na Câmara Municipal de Lousada alguém que não foi eleito nem nomeado e que está lá em regime de pro bono, como se alguém acreditasse, e com devido respeito pela pessoa, que eu considero, como que alguém acreditasse que alguém que está lá das 9 da manhã às 6 da tarde está lá em regime de pro bono. Esse é que é o grande problema. Está lá em regime de pro bono. Vocês pensam que são todos iguais. Não te interrompi, desculpa lá. Como voluntário, eu já te disse no último debate, se o professor José Santalha quer ser voluntário de alguma coisa, que vá ali a Penafiel, que se inscreva na Liga dos Amigos do Hospital Penafiel e dedique-se ao voluntariado e que certamente terá muitas competências. Não tenho nenhum ódio pessoal contra o José Santalha, até tenho estima e amizade. Sabe que ele vai sair, é público que ele vai sair. José Santalha faz parte da tua lista à Câmara Municipal.
Desculpa lá. Num lugar simbólico, é o último. Como há 4 anos, faz parte da lista. Relativamente às acusações, quero-te dizer o seguinte. Em 2015, no dia 2 de maio de 2015, nós vereadores da Coligação da Ousada Viva, fizemos uma participação à Procuradoria-Geral da República, Quando? dia 2 de maio de 2015. Então meteram na gaveta? Fizemos uma Isso participação... É grave. Está a dizer que o Ministério Público mete as queixas na gaveta? Eu explico já. Mas vai com calma. Isso é grave. Não te enerves. Fizemos queixa à Procuradoria-Geral da República. E o processo é o 800 de... Desculpa, eu explico. Eu não mando nos tribunais. Eu não controlo tribunais. Os tribunais têm os tempos deles. Eu não sou o que controlo. Mas eu vou-te explicar o que é que fiz. Desculpa lá. O que o tribunal fez ou deixou de fazer é um problema do tribunal. Eu não mando nos tribunais. Eu apenas fiz aquilo que achava em consciência que devia fazer. Eu vi um conjunto de ilegalidades. Vimos, eu e os outros 2 vereadores, e fizemos queixa, apresentámos uma exposição à Procuradoria-Geral da República, à DGAL e à Inspeção-Geral de Finanças no dia 2 de maio de 2015, dizendo que o Sr. Professor José Santalha anda a passear nos corredores da Câmara Municipal, tem um gabinete na Câmara Municipal de Lousada, tem acesso facilitado a tudo que é serviços e processos na Câmara Municipal de Lousada, reúne com empreiteiros e fornecedores na Câmara Municipal de Lousada, dá ordens à Polícia Municipal, dá ordens aos funcionários, faz o que quer e lhe apetece na Câmara Municipal, ainda lhe sobra tempo. Fizemos queixa. Entretanto, para que saibas, fizemos uma outra queixa em 2016 e recebemos aqui, está aqui a prova, da Procuradoria-Geral da República, a dizer que tenho a honra de informar que a denúncia remetida por Vossas Excelências foi encaminhada para a Sra. Magistrada do Ministério Público, coordenadora da comarca Porto Oeste. E esta é de 13 de maio de 2016. Está aqui a prova. Agora, se só este ano é que o Ministério Público decidiu nomear um procurador para tomar conta deste processo, essa já não é da minha responsabilidade. Eu, enquanto cidadão, enquanto autarca, assumi a minha responsabilidade. Achei que estava incorreta a posição do professor José Santalha na Câmara Municipal e acho que é ilegal, denunciei, fiz a minha parte. Eu não sou polícia, eu apenas me limitei a fazer aquilo que acho que devo fazer, que é apresentar às autoridades competentes para elas fiscalizarem, para ver se de facto o Sr. professor José Santalha está a exercer ou não algum cargo legal ou ilegal. Isso já é uma questão de polícia, não é uma questão da minha parte. Eu da minha parte fiz o que tinha exatamente que fazer. Espero ter esclarecido uma vez por todas este assunto. Mudamos de assunto, funcionamento do município. Eu sou sincero, achei que seria um assunto pacífico, mas foi de facto aquele mais quente neste debate. Saúda-se, foram pontos de vista expostos, os ouvintes e leitores lousadenses tirarão as suas conclusões. Avançamos a temática seguinte e aproximamos do final do debate. Foi proposto pelo PS e tem a ver com o ambiente. Pedro Machado, sobre ambiente, por favor, o que lhe apraz transmitir aos nossos ouvintes. Bom, eu não posso deixar de ser só mais aqui um comentário que o Dr. Leonel Vieira está muito nervoso e tem razões para estar nervoso, porque esta metodologia que ele seguiu em 2013 foi exatamente a mesma, do ataque pessoal, da dinastia, que eu era cunhado do ex-presidente e, portanto, nas urnas... Também foi preciso por aí outra vez também. Nas urnas... Os argumentos mantêm-se. Nas urnas... Posso falar? Nas urnas, as pessoas deram o devido valor a esse tipo de abordagem e seguramente que desta vez também vão dar. Um valor residual. E a ser verdade aquilo que diz, é estranho como é que só em maio de 2015 apresentou a queixa, se o professor José Santalha está lá desde o primeiro dia de mandato. É estranho. E mais estranho ainda é como é que aparece agora, há 15 dias das eleições, a notícia. Porquê é que vocês não divulgaram isso antes? Se era assim um caso tão escandaloso, Quantas se era vezes tão já vi na evidente, comunicação social? se era tão evidente, até porque eu só soube disso agora, com essa publicação. É verdade que na reunião de Câmara já tinha referido isso, mas nunca referiu que tinha denunciado às entidades, nunca tinha referido o assunto e teve a devida resposta. Eu soube que tinha denunciado às entidades agora. E é estranho porque é que só foi apresentado em maio e como é que surge? Como é que surge agora? 2015. Mas pronto, mas é lamentável esse ódio pessoal que há por uma figura uma figura que está associada ao nosso desenvolvimento, ao desenvolvimento do Conselho, mas enfim. Mas como diz aqui o nosso amigo António Vieira, vamos discutir o que interessa. E relativamente ao ambiente, pronto, provavelmente não conhece muitas atividades que nós temos vindo a levar a cabo e convido a participar nas diversas iniciativas que nós temos vindo a levar a cabo e que seguramente vamos reforçar e alargar
nomeadamente atividades de educação ambiental, e algumas delas custam muito pouco dinheiro, por isso é que essa análise que faz da relação de despesa e resultado pode ser falaciosa. Eu lembro que este mandato nós tivemos uma abordagem muito curiosa e positiva na área do ambiente. Lembro aqui os programas Bio-Lousada e Bioescola de educação ambiental, o programa também com parcerias com associações de ambiente e promoção de ações de voluntariado e envolvimento social, nomeadamente Plantar Lousada. Plantamos milhares de árvores, associaram-se dezenas e dezenas de instituições, centenas e milhares, aliás, de nossos concidadãos nessas iniciativas, o Lousada Charcos, o Lousada Ninhos. Criamos um fundo ambiental de investigação, Lousada Sustentável. Criamos um projeto pioneiro também para reforçar a recolha seletiva, que está a ser um sucesso. Estamos a trocar material da recolha seletiva por créditos na fatura do lixo e, portanto, há concidadãos que vão deixar de pagar o lixo porque estão a entregar grandes quantidades no ecocentro de material reciclável. E depois as nossas propostas têm, de facto, aqui uma força muito grande na área do ambiente. Eu lembro que temos proposto a criação de parques e circuitos de moinhos, depois de fazermos um estudo de caracterização de todo o património que temos nesta área, valorizar a Mata de Vilar como laboratório da paisagem. Aliás, se existe a Mata de Vilar, deve-se seguramente muito a mim, que fui eu que levei a cabo estas negociações de aquisição e me interessei por assegurar o futuro daquela mata, e isso é indesmentível pelos próprios familiares que nos cederam o terreno, ou que nos venderam, no caso. E criar uma rede de áreas protegidas e, portanto, o ambiente, de facto, aqui tem, no nosso programa, uma marca muito forte e temos, aliás, orgulho também daquilo que fizemos nestes 4 anos. Muito bem. António Vieira, CDU, Ambiente. Ou continuar a não perder tempo nas esquadrilhices, ou escobilhices, ou como lhe quiserem chamar, porque isso não importa. E insisto nessa mensagem, não importa. Resolvam depois, não percam tempo a elucidar os lousadenses com coisas que não lhes interessam. Tem sido feito alguma coisa que há que louvar em Lousada. Mais uma vez, insuficiente. Nomeadamente no âmbito da Rede Natura, que agora falou e faz parte do programa eleitoral do PS a estas eleições, há um conjunto de questões que devem ser colocadas em causa. Eu, quando dei este número há bocado, está registado, 1.387 euros, foi por comparação com um conjunto dentro do Tâmega e Sousa. Estou a falar na proteção da biodiversidade e da paisagem. Nem sequer falei no na Quinta de Ribós e nas formas de acesso ou não acesso ao rio que ali existem, porque nos interessa ir pela positiva, não é? E para ir pela positiva nós propomos já há muitos anos, nesta questão da Mata de Vilar, nós propomos há muito tempo que passe a ser o Parque Biológico de Vilar. E de facto tem havido algumas pequenas obras de recuperação do espaço, mas falta o passo decisivo. Isto é uma ideia que não é minha, é do meu ilustre e já falecido camarada Arnaldo Mesquita, com o apoio de um grande amigo meu chamado Abi Feijó, que na altura falava muito sobre estas questões, com a prestação decisiva do Xavier Pires em sede da Assembleia Municipal, e é consultar os programas eleitorais para não ter dúvidas disto. Uma coisa é Mata de Vilar, outra coisa é o Parque Biológico de Vilar, trabalhando no sentido da introdução de um conjunto de espécies, nomeadamente ao nível cinegético, que são fundamentais, estabelecendo formas de circulação. Há parques aqui bem perto que os lousadenses visitam, e quando visitam esses parques noutros concelhos até devem dizer: epá, ali na Mata de Vilar, porque é que nós não temos aquilo? E o facto indesmentível é que não existe esse parque de lazer em que se vive em comunidade com a natureza, na relação com algumas espécies que podem ser reintroduzidas. Os moinhos, folgo, em que, eu disse outro dia, de uma forma na brincadeira, são bons aprendizes, porque de facto as propostas da CDU, e muito bem, são depois aproveitadas, e muito bem, pelo PS e pelo PSD. Pelo PS e pelo PSD, só nas horas vagas. Já não tenho tempo. Para acabar, dizer o seguinte: achamos que
há que, em relação à zona de intervenção florestal, ir mais longe em relação à percentagem de zona de intervenção florestal que temos em Lousada. Não ouvi o atual Presidente da Câmara falar sobre isso. Acho que era importante dizer-nos se vamos mais longe em relação a isso. E para não ser oportunista, como já havia aqui alguns oportunismos, não vou falar em incêndios. Disse. Leonel Vieira, em 30 segundos, por favor, sobre ambiente. Aliás, sobre o ambiente já acabamos por falar bastante deste debate, porque é um tema até transversal a outros assuntos que aqui falamos. Queria só... Não consta do programa do PSD, a palavra ambiente. Não leste o programa do PSD? Não, o programa que foi distribuído foi uma parte do programa, mas depois vou fazer outro. Ia chegar tudo para tu aprenderes, porque não tiveste tempo, mas eu vou fazer. Estás à vontade. Devo dizer que, só para dizer rapidamente o seguinte, vamos concretizar um plano de monitorização e disposição das bacias dos rios Sousa e Mesio, requalificando paisagisticamente para a prática desportiva e de lazer as suas margens, e criar e manter percursos pedonais e construção de passadiços. E, obviamente, que o ambiente é uma área importante que passa, desde logo, por resolvermos também, uma vez mais, repito, o problema da conclusão da rede de abastecimento de água e saneamento. Isso sim, também estamos a falar de ambiente. Acredito que outras coisas houvesse para transmitirem sobre, ou neste caso o Leonel, mas de facto uma questão de gestão de tempo, utilizou noutros momentos e portanto fica um pouco mais reduzido aqui para esta temática. Assim sendo, nós estamos muito perto do final do nosso debate e, conforme previamente determinado, é reservado um minuto final a cada candidatura para transmitir o que bem lhes aprouver e se dirigirem aos eleitores de Lousada com as mensagens que acharem por bem. Sobre esta ordem de intervenção foi feito um sorteio, o Partido Socialista será a primeira das candidaturas, o Bloco de Esquerda, pese não estar a rádio como organizador do evento, aceitou que pudesse ter sido gravada previamente e a CDU e fecha a coligação. Portanto, me disse por sorteio. Assim sendo, por favor, Pedro Machado. Os últimos 4 anos foram muito difíceis devido a um corte brutal que tivemos na receita. Só de transferências do Estado recebemos menos 4,6 milhões de euros comparando com a receita de 2010. Praticamos uma política fiscal amiga das famílias e das empresas, aplicando IMI, IRS, IMT e taxas urbanísticas. Com o IMI no mínimo legal, estamos a deixar nos bolsos dos lousadenses 1,28 milhões de euros por ano. Aumentamos as transferências financeiras para as juntas de freguesia e associações. Concretizamos um volume de investimento muito avultado e obtivemos, mesmo assim, brilhantes resultados económicos, tendo conseguido ainda a captação de investimento e a criação de emprego. É nesta base de trabalho e de confiança que nos apresentamos às próximas eleições, cientes do dever cumprido, mas com um entusiasmo renovado para construir um concelho cada vez melhor, assumindo novos compromissos com o crescimento económico e o emprego, com a coesão social, com a coesão territorial e a qualidade de vida, e com uma gestão de proximidade transparente e participada. Com novas propostas ambiciosas e arrojadas, mas também com a seriedade e realismo de sempre, contamos com o seu apoio para que Lousada siga no caminho certo. Do município de Lousada. A todos os lousadenses, trabalho, honestidade, competência ao serviço das populações. Esta é uma marca distintiva da CDU. Nos eleitos locais da CDU está presente um reconhecido património de trabalho e realizações, uma distintiva qualidade na intervenção e gestão de autarquias, uma inegável obra realizada na valorização urbana e cultural de numerosos concelhos e freguesias do país. Em Lousada precisamos de ver a diferença. Chega de todos estes anos repartidos por maiorias que prometem sempre para o mandato seguinte a resolução dos problemas que vinha do mandato anterior. Em minoria, se necessário, com os nossos eleitos faremos a diferença. Com uma maioria, de certeza que as coisas eram cumpridas. É isto que distingue a CDU. Mais CDU no Conselho e no país, para avançar no caminho de defesa, reposição e conquista de direitos. Precisamos da CDU. Vamos votar na CDU porque Lousada estará mais bem servida do que esteve até agora. Pois bem. E segundo o sorteio, a coligação Lousada Viva encerraria este espaço de minuto final, assim sendo Leonel Vieira, faça favor. Muito bem. Aos lousadenses quero dizer-lhes que estou disponível para, como sempre, continuar a servir Lousada.
constitui uma equipa de mulheres e homens com provas dadas, gente competente, com muita experiência técnica e política. Temos um projeto inovador para desenvolver Lousada, em parceria também e muito com os senhores e as senhoras Presidentes de Junta, em que a nossa aposta é e será na formação das crianças e jovens, na captação de investimento que cria emprego qualificado. Apostaremos ainda, por exemplo, na cultura, no desporto, no ambiente e na valorização dos recursos naturais. E a primeira linha da nossa preocupação estará sempre a proteção e apoio aos cidadãos que sobrevivem com maiores dificuldades. Os nossos adversários lideram o município de Lousada há quase 30 anos. Em democracia é muito tempo. Está na hora da mudança. No dia 1 de outubro, os lousadenses têm duas opções muito claras. Ou votam PS, mantendo o professor José Santalha como verdadeiro presidente da Câmara Municipal de Lousada, o grande líder, aquele que tudo controla, ou, em alternativa, votam na coligação Lousada Viva, liderada por mim, na certeza de que a democracia e a legalidade serão repostas na Câmara Municipal de Lousada, tendo como fim único criar todas as condições para que a população de Lousada tenha melhor qualidade de vida. Muito e, sendo bem. eleito, serei o Presidente de Câmara de todos, mas mesmo de todos os lousadenses. Muito bem. Foi o debate sobre as autárquicas, as eleições autárquicas que vão ocorrer no próximo dia 1 de outubro, em que se apela naturalmente a participação de todos os lousadenses. Este debate insere-se num ciclo de debates promovido pela Rádio Pública na Fiel e que poderá ser ouvido novamente entre as 21 e as 23 horas na antena da Rádio Pública na Fiel, no Facebook, no podcast. Portanto, diferentes formas de se poder aceder ao debate Lousada. O mesmo aconteceu com o de Amarante já na semana passada. E amanhã regressamos para este ciclo de debates do Mar de Canaveses a partir das 10 horas da manhã. Até lá tem a continuação de um belíssimo dia.